R. Lens Produtora. A paz do Senhor, povo de Deus, começando mais um Testemunho no Crente Podcast, glórias a Deus. E nossa convidada de hoje é a irmã Ediana. Ela é casada com Alcimar, ela é mãe e veio da cidade de Mateus Leme, Minas Gerais, e são da igreja Nova Aliança. Glórias a Deus. Bom, a história de Ediana é marcada por uma dor que começou muito cedo. Desde a infância, ela sofreu abuso por uma pessoa próxima. Entre 9 e 10 anos, uma mudança de cidade não trouxe alívio e os abusos, infelizmente, continuaram. Aos 14 anos, buscando uma fuga, Edna começou a conhecer o mundo lá fora, mas de uma forma destrutiva. Nesse período, em uma nova cidade, ela foi tragada pelas drogas e pelo álcool, mergulhando profundamente num vício. No meio dessa escuridão, ela mal sabia que estava grávida. Muitos episódios turbulentos aconteceram na vida de Ediana, mas hoje ela está aqui e ela vai nos contar como essa jornada de dor, vício e luta finalmente teve um fim. Glória a Deus. Eu já quero chamar aqui a irmã Amém. Ediana. Paz, Senhor, Ediana. Paz, Senhor, prazer estar aqui. Bem-vinda. Obrigada, Prazer nosso. É bom estar aqui para contar aquilo que o Senhor fez, Glorificar, né? O nome para que o nome dele seja glorificado. Glória a Deus. E eu queria estar deixando uma palavra, Amém. se a irmã permitir, Sim, porque sim. essa é uma palavra que fala ao meu coração e todos os dias é uma palavra conhecida, mas todos os dias ela fala com cada um diferente, né? Então, essa palavra fica lá em João 8. Eu vou ler o 31. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E lá no 34, no 36, fala assim, ó. Não, vou ler o 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, essa é a palavra Glória a Deus. para a minha vida. E é uma palavra que eu quero deixar também para os irmãos, Amém. que só quando o Senhor Jesus verdadeiramente liberta, que nós seremos livres. Isso mesmo. Né? É o que aconteceu. É o que aconteceu com a minha vida, quando eu verdadeiramente conheci essa palavra. Então, a sua história começa quando Quando você eu era era pequena. pequena. Tudo Isso. começou Tudo começou ali. Eu era bem pequena e começou os abusos de uma pessoa próxima, né, de dentro de casa. E eu não falei para ninguém, né, aquilo foi dando continuidade. Essa pessoa, ela me levava para lugares, assim, bem longes, né, Sim. e para praticar uns atos. E eu era bem pequena. Então, ele falava para mim, assim, que não era para contar para minha mãe, porque minha mãe não ia acreditar. Outra hora que eles iam se revoltar contra mim. Então, ele levava você para longe. Levava para o mato, né? Porque eu morava no interior. Sim, aí ele Né? falava que ia para um lugar e tal. Isso. E Como a cidade te interior, enganava, né? Sim. É pequena, então na época, assim, você ia na casa da tia, você tinha liberdade Sim, para andar, porque sim. todo mundo conhecia todo mundo. Hoje em dia acontece essas coisas, mas hoje nós temos voz para estar falando, né? Hoje a gente pode instruir, e antigamente não era tanto assim. Sim. Hoje, quando a pessoa é pequena e ela já começa a falar, ela já pode colocar uma pessoa, né, ali em saias justas. Isso, é. Então, assim, foi através desses abusos, no qual foi me aprisionando, né? Porque eu ficava com medo. E eu achava que a minha mãe mudou, né? Passado um tempo, a minha mãe mudou, porque a minha irmã precisava Mudou de fazer um cidade, tratamento, ela né? mudou de Sim. cidade. E nessa cidade, quando acontece algo na infância, ela parece que vai se repetindo, porque a gente não conhece a verdadeira palavra. Sim. E os nossos tutores também não. Então, você fica à mercê de espíritos que um interliga ao outro
já olha, já fala assim, Alice, você pode mexer porque tem legalidade. Mas às vezes não é uma legalidade que eu abri essa porta, né? Foram que fizeram comigo. Então, parecia que um ia falando para um outro, e assim ia acontecendo Que é mais sucessivamente. fácil, né? Isso, De parecia que acessar. de acessar. Eles sabem disso. É mais fácil, você Ele pode... vê que a mãe ali, você tinha medo de contar a sua mãe. Eu não poderia Né? Não contar. podia contar. Eu não poderia contar para ninguém, até porque, assim, primeiro vem o medo, a insegurança, e a pior coisa que vem é que você fica achando que você é culpada. Meu Deus, a culpa, né? A culpa. Quando eu era pequena, não, mas quando eu já estava na puberdade, Sim. aí sim eu achava que era porque eu estava com um short curto, né? Porque eu estava provocante, ou porque eu andava assim, né? Outrora porque eu provocava. Era como assim, É o diabo. é o né? próprio inimigo mesmo. Colocando É, isso na mente. coloca. A culpa, né? A culpa é sua. Porque você, quando está num ambiente propício para isso, só tem eles. O que que Deus vai estar fazendo ali numa balada? Não vai. É. Aliás, ele vai sim. Porque quando Pode ele me ir deu lá e encontrar quem ele isso, quer. quem ele quer, Ele e na hora que ele quiser. Sim. Então, assim, eu vim de uma família que minha mãe, né, eles eram católicos, eu era praticante, eu fiz catecismo, né? E tudo. E a gente mudou para essa cidade de Belo Horizonte. Aí continuou esses episódios, assim, não eram frequentes, né? Porque eu não vou falar assim, porque era... Não era frequente, mas, assim, de vez em quando acontecia com pessoas, assim, né? Mais Continuou velhas. com outras pessoas. Com outras pessoas. Mudou de cidade. De cidade, Continuou, isso. mas com E outras de outras pessoas. formas, Ah, né? Entendi. Então, aí, quando eu fiz 11 anos, mais ou menos, 12, o meu irmão me buscou ali da cidade de Belo Horizonte e me trouxe para aqui, para a cidade de Jardim Belval. Eu fiquei morando com ele, com a esposa, uns 3 meses sem meus pais. Eles ficaram lá e eu vim, depois eles vieram. E com 14 anos, mais ou menos, enquanto eu estava com meu irmão, porque meu irmão era rígido, Sim. né? Rígido, assim, de me colocar medo. Sim. Então, eu não saía, porque eu era da roça. Então, eu ficava só observando, mas eu tinha medo, porque eu já sabia o que era coisas que não era para mim saber. Sim. Então, meus pais vieram e eu tinha mais liberdade com a minha mãe. Uhum. Vim de um pai alcoólatra também, né? Porque meu pai era alcoólatra mesmo, Meu Deus. né? Mas depois o Senhor, ele parou de beber, graças a Deus. Sim. Eles já são falecidos. E aí, nessa cidade que eu tinha mais ou menos ali, né? Era na minha puberdade, Sim. aconteceu outros episódios de eu pegar carona. E eu vou dar um aviso, assim, que é uma coisa que, às vezes, muitos adolescentes hoje faz, que acha que não tem nada a ver. Sim. Igual, por exemplo, hoje na minha cidade tem 2 meninas adolescentes, 2 meninas, né, na puberdade que estão desaparecidas, assim, que eu conheço, Sim. né? Às vezes uma carona que você acha que não tem problema, Não. é aonde que tem, por quê? Não vê Eu peguei, maldade, não né? vem maldade. Eu peguei essa carona e nessa carona era um casal. Então, assim, eu posso ir tranquilo porque não vai acontecer nada, né? No meio do caminho, ela me elogiando. Eu estava na puberdade. Sim. Você é muito bonita, né? Sim. Você não sonha em ser modelo. E eu encantada com aquilo. Porque São Paulo é uma cidade, na minha época, eu costumo dizer que não é que foi ruim para mim. É eu que não soube aproveitar as oportunidades que eu tive aqui. Porém, por outro lado, era um propósito maior eu passar por tudo que eu passei, porque hoje eu vivo extraordinário de Deus, né? Mas então eu precisei passar por isso, para que hoje eu entendesse que tudo era um propósito. Tudo é propósito na nossa vida. Então, eu peguei essa carona e eles me molestaram. Dentro do carro. Não, na casa. Na casa. Ela te me levaram levou pra porque ela casa? falou que era um estúdio. Eu vou te levar lá, vou te apresentar pessoas. Sim. E a gente desceu, já era um porão. Ah, Isso no Engenho Novo,
Sim. né? É o que há muitos anos atrás. E aí eles praticaram, Os dois? os dois. Meu Deus. Essa mulher depois, ela sumiu, nunca mais eu vi. Sim. Se eu ver o rosto, eu lembro, mas eu Sim, nunca mais a vi. Esse homem, ele já ficava, tipo, parecia que me perseguia. Meu Deus. Por umas 3 vezes, esse homem me encontrou. E ele era cruel comigo. Ele era muito cruel. Com isso, foi fazendo eu tomar, assim, raiva. Cruel, como assim? Ele te perseguia só ou você... Não, ele fazia algo por ele você? fazia algo, ele era cruel porque ele fazia. Você... Por exemplo, Sim. quando foi com ela, vamos se dizer que ela não deixou algo pior acontecer, ela estava lá. Mas quando estava sem ela, era só ele, né? E ele sempre, aonde que ele me encontrava, ele voltava e me deixava. Sempre. É. Mas você não falava alguma coisa ou tentava reagir ou ele colocava, te ameaçava? Sim, ameaçava. ameaçava, Ele ameaçava então, que ele você- era polícia. Né? Ele falava, né? Eu sou da autoridade e se você falar alguma coisa, primeiro que eu não sabia de onde eles eram, Sim. não sabia onde morava. Eu entrava no carro, o Engenho Novo é grande, né? Ali, Engenho Novo, mais ou menos, indo para Santana do Parnaíba, aquela área mais ou menos ali. E ele só parou um dia que eu já, quando mudei dessa cidade para Barueri, ali para Jardim Belval, já na minha puberdade, já começando a conhecer o cigarro, já conhecendo a bebida. Sim. Então, eu comecei a criar uma maldade dentro de mim. Porque a partir daquele momento que essas pessoas fizeram isso comigo, eu comecei a ser uma pessoa ruim, amarga, seca. Eu dizia para mim assim, eu não chorava por qualquer coisa, jamais eu chorava. Eu tinha ódio no meu Colocou coração, um bloqueio. bloqueio. Foi um bloqueio. E assim, não tinha uma convivência boa com meus irmãos, vamos dizer assim. E revoltei. Porque vamos abrir um parênteses. Quando uma pessoa pequena, ela é abusada, ela vai crescendo e de repente acontece de novo e vai acontecendo de novo. Ela começa a se bloquear. Ela não pode contar, ela não conhece Deus, porque ela conhece Deus, mas não aquele Deus, né? Ela só conhece aquele Deus que não pode fazer nada. Então, ela não pode contar para ninguém, porque ela se sente envergonhada, ela vai se retrair, ela vai ficar rebelde. E mentir, né? E vai mentir, Porque, vai causar pra trauma. falar a verdade, tem que mentir. Sim, tem que mentir. Ela vai causar um trauma e esse trauma é o perigo. Porque esse trauma pode gerar ela ficar viciada em pornografia, Sim. Meu Deus. ela começar a gostar de um sexo oposto, ela ser uma pessoa manipuladora, porque eu era manipuladora, mentirosa, eu era. Meu Deus. Então, assim, eu comecei a ter contato com pessoas, não quem era assim, falo as meninas da minha puberdade ali, assim, nós conhecemos primeiro a droga, a maconha. Ah, sim. A gente perguntou, nós éramos em 3. Nós perguntamos os meninos que tinham na praça se eles davam a gente. E eles foram e deram. A primeira vez, vocês nunca usou? Não. Fomos a primeira vez. Fomos a segunda vez. Na terceira vez, eles falaram assim, não, agora vocês vão comprar. A Você gente usava, viciou já? sim, a gente usava aquilo e ficava alegre. Então, a gente queria aquilo pra gente. Eu tinha uma amiga que ela é bem mais nova que eu, ela era bem Novinha. bem novinha, bem mais nova que eu, e ela já era fumante. Isso. Aí eu pegava pro meu pai, pedia ao meu pai para ela. Ah, E ela me instruiu como que fazia para fumar. Então, aí ali eu aprendi a fumar.
Aí deixa eu perguntar, e o homem lá que perseguia você? Esse homem que me perseguia, quando eu mudei para o Jardim Belval, quando eu comecei a andar com essas meninas, Sim. que eu coloquei na minha cabeça assim, ninguém colocar a mão em mim. Mas não vai colocar, se eu não autorizar, não vai colocar. Aí um belo dia eu encontrei com ele nesse lugar, passando no calçadão. Ele me avistou e eu avistei ele. E ele já foi logo dando seta para estacionar. No calçadão de Barueri. E eu dei a volta no carro e eu falei assim, ó, nunca mais você encosta a mão em mim. Porque aí eu já conhecia da malandragem. Eu fui e ameacei ele. Falei, hoje eu lido com traficantes. E citei lugares, não citei nome, mas citei lugares. E ele viu que eu não era mais aquela menina de entra no carro. Aham. Né? Ele viu ali que não era mais. Então ele Tinha nunca fácil mais. acesso, né? Isso, nunca mais eu vi na minha vida ele, graças a Sumiu. Deus, sumiu. Então, assim, tinha namorados das minhas irmãs, da minha irmã, que também tentaram fazer algo, né, assim. Essas coisas da infância, ela começa, como é que eu posso dizer, influenciar a você para fazer outras coisas que você olha e fala assim, não acredito que eu fiz isso. Então a gente mudou para Pra cidade. para a cidade. Eu conheci a droga e aí eu dormi fora a primeira noite. Não era que a minha mãe era uma mãe assim ruim, ela era maravilhosa, a minha mãe. Ela era muito amiga. Ela não era aquela mãe assim, por Pulso exemplo. firme, assim, Exatamente. autoritário, não, né, colocar ali. Isso. A minha menina hoje está na puberdade. Hoje ela está na puberdade. Mas quando ela era pequena, eu instruí ela em tudo. Porque eu pensava assim, com ela não vai acontecer. Com meus meninos não vão acontecer. Porque o que eu puder instruir, eu vou instruir. Porque antigamente não era que a mãe era boba ou quem era... Não se tocava nesse assunto. A gente, para falar que a gente tinha virado mocinha, era difícil. A gente ter esse contato com a mãe, né? Sim. Mas aí eu tinha uma liberdade com a minha mãe, eu tinha uma liberdade com ela de contar certas coisas, mas tinha coisa. Mas ela morreu sabendo, tá? Sim. Quando eu tive o meu primeiro filho, eu contei para ela tudo, para esses abusos. Sim. E ela chorou muito, né? Por conta da pessoa que foi. Sim. Então eu comecei a sair, comecei a beber, comecei a ir para balada lá em Barueri. Tinha uma boate. E você dormiu fora, você falou, né? Sim, Foi voltando lá. Isso. Eu dormi fora, eu tinha 14 anos. Eu fui para casa da minha cunhada, em Itapevi. Era época de carnaval. Nossa. Ia ter alguma coisa fechada. E eu amava dançar, esse samba rock, essas coisas, era o meu forte. Então ia ter, e eu dormi lá, essa noite, morrendo de medo. No outro dia eu vou chegar lá, meu pai vai me matar. Porque assim, meu pai, ele era um alcoólatra, assim, ele ficava 15 dias sem beber. Sim. E aí ele trabalhava, tudo bonitinho, pegava o primeiro dinheiro, aí ia lá e bebia de novo. Aí deixava o serviço para lá. Enfim, era assim, aquela vinda, era assim. Mas quando ele faleceu também, já tinha 11 anos que ele não bebia, que ele decidiu. Porque você também tem que ter a decisão. Eu quero, mas eu preciso decidir a não querer aquilo, né? Então ele decidiu, ele parou. Então eu cheguei em casa no outro dia e a minha mãe falou assim, a gente já ia colocar até a polícia. A gente ia colocar a polícia atrás de você. Onde que você estava? Eu falei com ela onde que eu estava com a minha cunhada. Pronto, foi só isso. Aí eu falei só, olha, eu não apanhei. O quê? Eu não apanhei. Ah, tá, você não apanhou. Não apanhei. Então, com esse não apanhei, meu pai não me bateu, seu pai já ia atrás de você. Eu tinha pavor do meu pai. Mas aí, quando foi depois, a gente mudou desse lugar e voltou para o Jardim Belval. Aí, no Jardim Belval, eu já estava com outra mente, eu já comecei a usar droga, já comecei a me influenciar em lugares que não era para ir, a ver coisas que não era para poder fazer. Que, inclusive, um traficante, né, na época, não vou citar nome, Sim. ele falou assim para mim, assim, ó, meu apelido lá era Bombom.
Bombom, se você me devolver essa arma que eu vou colocar na sua mão, se você souber me devolver ela, eu vou te dar ela para você. Mas o que acontecer com você, com ela, você não me conhece. E eu assim, era muito curiosa. Nossa. Porque assim, eu achava que para alguém não abusar de mim, ou fazer coisas que eu não queria, eu tinha que ter uma arma, eu tinha que andar com bandido, eu tinha que mostrar que eu era alguma coisa, humanamente falando, para que eles não fizessem nada, Sim. ou pelo menos que eu tivesse uma influência. E eu fui e entreguei essa arma, mas não porque eu sabia entregar. Peguei a arma, apenas virei o cabo dela para ele, né? E o outro lado para mim, entreguei. Ele falou assim, mas onde que você aprendeu isso? Eu falei assim, eu não sei, eu aprendi agora. Ele me deu, só que ele virou e falou assim, mas eu tô brincando com você. Você pode ficar com ela uma semana, mas depois você me devolve. É só para você poder sentir o gostinho de que era pequena. Olha só. Eu fui para casa, guardei ela lá. E aí a minha cunhada mexendo nas minhas coisas foi e viu. Meu Deus. E falou, você tira isso de casa. Tira isso de casa porque você tá na puberdade e se polícia bater aqui não vai ser você, vai ser sua mãe, vai ser seu pai, vai ser eu, vai ser seu irmão, Sim. né? Então eu disse, fui e tirei ela. Aí o tempo foi passando, eu nessa vida louca, eu lembro que uma vez a gente já ia saindo, eu e mais uma outra amiga, bem na puberdade. E eu não pegava mais carona porque eu sabia o que tinha passado. Ah, sim. Mas os rapazes pediam carona. Esse negócio de... Carona não, eles pediram informação. Ah, Eles pediram informação. E aí a gente falou, logo ali na frente, você pode ir, porque tinha uma boate aqui e do outro lado tinha outra. Aqui já era tipo os da puberdade, lá já era mais pros os mais velhos. Aí ele falou assim, leva a gente lá. Eu falei, não vou levar. Eu falei com a minha amiga, não vou levar, a gente não vai. Porque é logo ali na frente, se você fazer o retorno. Vamos, Bumbum, vamos, rapidinho, a gente chega lá, é bom que a gente chega lá. E eu tava de salto, sempre gostei de salto, então. sim. Aí eu entrei naquele carro. Você entrou? Nós entramos naquele carro. Ai, meu Deus. E assim, Deus foi tão tremendo na minha vida, porque em todo tempo o Senhor, Ele dá o livramento. Sim. Que a gente não entende naquele dia, mas depois a gente vai passar a entender. Ele falou assim, na hora que foi a rua que era para ele passar, ele foi e falou assim, nós não vamos ir lá não, nós vamos estuprar vocês. E nós vamos sumir com vocês. Nossa. 2 rapazes. Um deles era traficante lá, do outro bairro. Do outro bairro. E o outro estava afastado da palavra tinha 3 meses, era conhecedor da palavra. Olha só. E eu falei com ela assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai falar que tá apertada e a gente vai sair correndo. E ele foi levar a gente justamente para onde que eu já tinha morado, que era indo para Santana do Parnaíba. Você já conhecia? Já conhecia mais ou menos, que lá atrás em Santana do Parnaíba Aham. tinha um outro caminho que dava acesso para Alphaville. E- Passando por trás, dava acesso, tinha esse acesso, eu já tinha ido ali. Aí eles pararam o carro ali e ela foi e falou assim, não, não vai ter como a gente correr. Aí um rapaz falou assim, o que estava no volante, falou assim, eu vou ficar com essa, que era a minha amiga. Sim. E aí ele falou assim, não, então tá bom, eu fico com ela, eu fico com a moreninha. E a gente desceu do carro. Eu falei com ele assim, não faz isso não. Se você quiser ficar comigo, eu vou ficar com você. Mas Deus não gosta disso não. Você vai fazer isso para quê? Não precisa, não tem necessidade. Aí ele falou para mim, você é crente? Aí eu falei, não, eu sou crente não. Eu sou católica apostólica romana. Sou crente. Falei com ele. Sim. Aí ele falou assim comigo, olha, eu vou te confessar uma coisa. Eu sou crente, conhecedor da palavra. E tem 3 meses que eu saí da igreja. E tô andando com ele. E eu já senti que Deus acabou de falar comigo aqui. A gente ficou lá para trás Sim. para fingir que ele tinha feito algo para que esse o outro outro, porque ele estava armado, o outro era peça bem ruim. E aí essa minha amiga ficou com ele, ele não precisou de fazer nada à força e nem nada não.
Depois a gente até reencontrou eles, porque na quermesse, né, em junho, que tinha antigamente, não sei se ainda existe, tinha as quermesse, né, em junho, festa de junho, a gente viu eles lá. Eles não, só esse, quem era... Era crente? Não, Não, que era crente não, só um outro, passeando lá. Então, assim, Deus me deu um livramento ali. E eles deixaram vocês ir, mas Normal, porque a gente o outro, que era a peça ruim, que estava armado, deixou vocês... deixou a gente ir, porque ele conseguiu ficar de boa, não precisou de fazer nada à força, porque ele achou que ela não ia Ele ceder. queria fazer a força. Isso, ela cedeu, né? Porque ele falou, eu vou sumir com vocês. Falou né? que ia assumir que ia matar. Eu falei assim, pronto, é hoje que eu morro. Por quê? Porque... Entendi. E o que é interessante, que Deus já falava comigo desde pequena. Desde muito pequenininha, Deus já falava. Quando Deus vai falar com você, Ele te dá um código. É quando você vai fazer algo, e algo lá no fundo diz assim, não te dá paz. Você quer, mas algo lá no fundinho, não vai, Sim. não faça. E eu tinha falado com o Senhor, eu falei, Deus, eu não vou mais entrar em carro de ninguém. Porque todas as vezes que eu entrei, que eu peguei carona, aconteceu coisa ruim, eu não vou entrar. Eu sabia que Deus existia. Como também eu já falei assim, o Senhor não existe. O Senhor está deixando isso acontecer comigo. Eu já conversava com um Deus, que eu acreditava, né? Que eu acreditava, mas eu não conhecia ele. Era só de ouvir falar. Eu nunca tive um encontro, nunca tive... Ali. Não, nunca tive. Sim. Então, foi 2 livramentos que Deus deu, né? O primeiro foi do casal que você pegou, né? sim, Do que poderia carro, ter feito que coisas... poderia ter tirado a tua matado, vida. ninguém ia saber. É porque você era jovem. Sim. Aí, ele viu meu rosto, ela viu meu rosto, vai, né, contar, então a gente vai ser... Não, Deus livrou você ali. Exatamente. E essa segunda é que eles... E tem o terceiro. Por quê? Sim. Porque eu falava com Deus isso, mas como eu gostava de sair, e era tudo muito longe, Sim. eu falava assim, não, mas porque se eu for, eu vou chegar mais rápido. Aí a última vez que eu peguei carona... Você pegou mais um. Mais então. A última vez que eu peguei carona foi com um caminhoneiro. Misericórdia. E esse caminhoneiro, diante do autismo que eu te falo aqui, eu entrei no caminhão, ele falou, você vai para onde? Menina, você vai para onde? Eu vou para Barueri. Aí ele falou, entra aí. Um caminhãozão. Céu. Aí, assim que eu fechei a porta, ele falou assim, só que você não vai, não. Olha. Você vai para onde que eu vou te levar agora. Mas era Deus é Deus, o Senhor é maravilhoso. Deus é tremendo. Jesus. Você vai para onde eu te levar. Ô, moço, não faz isso comigo não, moço, deixa eu descer. Eu vou só ali em Barueri, o que o senhor quer? Né? Aí ele falava assim, não, você vai até onde eu vou te levar. E você sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou te picar toda. Você não vai voltar para casa. Um homem ficou nervoso, ele ficou bravo. Aí, no final de tudo, e eu tô assim, Deus me ajuda, Deus me tira dessa, Senhor, eu prometi, eu prometo que eu não vou pegar mais, nunca mais, me tira dessa, Deus, me tira dessa. É aquele ponto que eu só recorro a Ele quando eu preciso. Nossa, não, em perigo. Quando eu estou em perigo, eu recorro. Sim. Quando está acontecendo alguma coisa, eu recorro. Hoje não. Hoje eu sei que é todo tempo e o tempo todo. Eu tenho que estar ligado, tenho que estar na torre de vigia. Mas naquela época eu não sabia. Então, esse homem, quando chegou lá em Barueri mesmo, ele falou assim, parou o caminhão, falou comigo assim, mocinha, você é tão nova. Cadê seus pais? O que você tá fazendo no ponto sozinha? Eu fiz isso para te amedrontar, para você nunca mais pegar carona. Porque se eu fosse um homem ruim, eu ia te levar sim. Ninguém ia saber o que ia acontecer com você. Mas eu vou deixar você ir, mas você vai me prometer que você não vai pegar mais carona com ninguém. Meu Deus. Aí eu falei, mas eu falei isso com Deus em pensamento, que eu não ia pegar. Aí a partir daquele momento, realmente, eu nunca mais peguei carona. Susto, né? E sempre falava com a minha irmã, que a minha irmã também gostava de pegar com pessoas conhecidas, né? Lá em Minas mesmo. Falei assim, não pega com ninguém. Aí eu contei para ela que eu já tinha passado, mas ela, né, pegava mesmo assim. Mas graças a Deus nunca aconteceu nada. Ele livrou, né? Ela ia sempre com a criança. Então, eu fui ficando maiorzinha, então eu completei a maioridade. Sim.
E as pessoas onde que eu nasci, no interior, né, interior de Sabinópolis, ficaram sabendo que eu estava usando droga. E comunicaram com a minha família que mora lá no Jardim Belval, porque eu tenho muito parente lá, Sim. até hoje. E foram falar com a minha mãe. Mas a minha mãe, ela, tipo assim, ela não acreditava. Porque eu era aquela filha assim que, tipo, eu gostava de sair. Sim. Mas eu não dava trabalho para ela de homem ficar chamando em porta, chegar bêbada. Eu não dava trabalho para ela com esse quesito. Uhum. E eu contava muitas coisas para elas, muitas coisas. Aí ela não acreditou. Ela falou assim, não, eu sei a filha que eu tenho. Embaixo do meu teto, não. Você tem que ficar ligada no trono com os filhos. Sim. Porque perto, eles são realmente aquilo que você acha que eles são. Mais longe não é. Você não sabe. É. Você não sabe. Longe você não está ali. Principalmente com quem eles andam. Com quem eles andam. Mas, porque com quem anda não tem problema, porque eles não colocaram, né, uma arma, eles não obrigaram. Não, mas a influência sim. Sim, com certeza. A influência, ela vai É levar. mais forte, né? Vai. Então, a minha mãe não acreditou. Só que um belo dia Deus mostrou para ela. Eu ali no escadão, eu e um rapaz. Eu enrolando um baseado no escadão. E a minha mãe na escola, na reunião da minha irmã. Ela foi, viu? Eu bem assim, enrolando mesmo, igual, porque ela também era fumante. Ah, Ela enrolava, chamava pito, né? Que eles falavam de fumo ali, cigarro de fumo. sim, sim. Do mesmo jeito, de um baseado. Eu não fumava aquilo. Então ela só olhou e falou: o que que é isso? Eu falei: nada não, mamãe. E passei pro menino. Ela já estava querendo ir para Minas, com rumores de que eu estava usando, né? Só que agora ela teve certeza. Ela teve a certeza. E eu tinha uma amiga que teve um filho. E esse amigo em comum, Sim. também que era meu amigo, na época ela tinha terminado, a gente andava muito junto, a gente saía junto, era uma amizade tranquila. Mas um belo dia a gente ficou. Do nada a gente ficou. Sim. Aí a minha mãe queria ir embora, ela falou: eu vou ter que ir, né? Eu vou embora porque agora ninguém me contou, eu vi. É. Então eu falo que ela deu a vida dela por mim. Porque a minha mãe faleceu, ela tinha 59 anos. Nova, né? Muito nova. Muito nova. E ela foi uma guerreira. Ela foi uma guerreira. Ela poderia não ter... Ela não soube instruir em certas coisas, mas ela foi uma guerreira como se fosse uma galinha com os pintinhos dela. Com todos os filhos. Ela faleceu de quê? Ela era diabética, hipertensa, mas eu creio que... Eu acho que ela já estava meio que cansada. Porque, através disso, meu pai era alcoólatra, ela começava a beber, para, tipo assim, acabar com aquela bebida. Para ele não beber mais. Então, foi hoje, foi amanhã. Aí, quando viu, ela já virou. Então, ela já não... Quando a gente voltou para Minas, não era tanto. Mas, quando chegou lá, aí tinha minha irmã, tinha meu cunhado, todo final de semana, um churrascado, todo mundo bebia. E foi assim. E ela foi e deu pancreatite. Nossa. Então, ela não faleceu de pancreatite, ela não faleceu de glicose, de pressão alta, nada disso. Eu creio que foi o Senhor que falou: hoje chegou a sua senha, e a oração, porque eu tenho certeza. Eu falei com Deus no dia que ela estava, vou chegar nessa parte depois. Então, só no fim. Mas eu vou voltar. Então, aí ela falou assim: então a gente vai embora. Sim. Eu falei: não vamos embora, não, só vai embora pra mim, fazer o que lá? Não, porque seu pai tá me dando trabalho, mas não era meu pai. Era eu, né? E a gente vai. Esse dia ela tomou posicionamento. Esse dia ela posicionou. Não, nós vamos. Nós vamos. Essa semana a gente vai. Nossa, tão rápido. Essa semana não, daqui a 15 dias. Só que aí, não foi nem daqui a 15 dias. Na outra semana o caminhão já tinha parado, minha filha. Nós vamos embora hoje. Seu pai foi junto? Ela deixou meu pai. Deixou porque seu o meu pai tinha uma bicicleta no concerto. Sim. E tinha que
pagar, Aham. não tinha. Então ela falou assim, aí meu irmão falou, não, deixa a Diana que leve meu pai. Por quê? Porque meu pai bebia, então ia dar problema pra ele. Deixa ela. Minha mãe falou, ela não deixa. Ele fica, mas ela vai. Só que aí, quando eu fiquei sabendo que a gente ia 11 horas da manhã, o que que eu fiz? Fui atrás das amizades pra levar, porque eu não sabia o que que eu ia encontrar, eu não conseguia ficar sem fumar. E Eu fumava, Fiada já. era viciada assim, de manhã à noite. E- Eu só conseguia dormir se eu fumasse, eu só conseguia comer se eu fumasse. Meu Deus. Eu conseguia enturmar se eu fumasse. E outra coisa também que eu comecei a fazer, que me chama muita atenção e que eu acho que os pais têm que ficar muito ligados, começou a ficar no quarto, escuro, Trancado, né? não quer sair, não quer conversar, né? Ali, alguma coisa está acontecendo, viu? Pode Não é olhar. normal, né? Não é normal. Isso não é normal. Aí o caminhão encostou, mas eu já tinha ido lá buscar. E busquei um tablete. Coloquei no pó de café, do jeito que eles me ensinou, lacrou, coloquei na mochilinha e fui embora. No caminhão, eu, minha mãe, minha irmã pequena e um motorista. E eu na puberdade. E fomos. Chegou lá, descarregou o caminhão, tudo. Aí eu vi um homem e falei assim, nossa, aquele homem é interessante. E nossa palavra tem poder. Eu falei, aquele homem ali, eu tinha um namorado antes, atrás. Fiquei 9 meses. E aí eu terminei. Foi tipo assim, meu primeiro namorinho. Assim, de amorzinho, de paixão. Foi meu primeiro que eu consegui falar assim, olha, interessante, o homem não é todo assim, não é tudo assim, né? Sim. Só que aí ele me traiu porque tudo começa errado, vai terminar errado. Aí eu falei assim, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar com esse menino e na hora que ele gostar de mim, eu vou fazer ele sofrer igual eu sofri. Só que eu não sabia que eu já estava grávida, né? Eu fiquei com ele. Por quê? A gente não tem a maturidade de entender, por isso que na palavra de Deus diz que é para você ter a relação sexual quando você casar. Porque ali é um ato de trocas de sangue. O que aquela pessoa tiver de ruim vai te passar, o que você tiver vai passar para ele. Não é fisicamente, não é espiritualmente. Sim. Porque também, depois desses abusos, que eu não falei lá atrás, acarretou que eu era viciada na pornografia, Sim. né? Acarretou que eu era viciada na masturbação. Aí que tinha os íncubos e súcubos, que é o espírito que vinha para fazer relação sexual comigo à noite. Meu Deus. E eu achava que era normal, Meu Deus. né? Às vezes parecia que eram pessoas, mas às vezes pessoas que você conhece, às vezes pessoas que você não conhece, Sim. mas não é. Não adianta a pessoa. E tem muitas mulheres presas nisso. Sonhei com meu marido. Não pode repreender. Não. Não é marido, não. É marido da noite. Pode repreender mesmo. Não, não tem. Isso aí é demônio. É demônio. Porque se você tiver uma vida tranquila nessa área com seu esposo, se não tiver nenhuma legalidade, não tiver nenhuma brecha, aquele mal já foi jogado por terra, essa porta já foi fechada, não tem por que esse demônio te perturbar. Porque eu falo isso porque eu sou prova viva disso. Para a honra e glória do Senhor, eu posso dizer que essa porta foi fechada quando eu conheci a verdade. E ela me libertou. Glória a Deus. Sim. Mas então eu era escrava disso também, Sim. desde pequena. Eu já era escrava disso aí. Então, aí depois, voltando lá quando eu voltei, né, para Minas. Sim. Então, conheci essa pessoa e já com 20 dias eu descobri que eu estava grávida. Minha mãe descobriu. Como que você descobriu? Porque eu comecei a dormir muito. E eu tomei nojo Da droga? da droga. E do cigarro, porque eu também fumava. Sim. Da droga, eu não podia sentir o cheiro. Na época, meu finado cunhado, ele também era usuário. Sim. E eu dei tudo pra ele. E a minha mãe achava estranho, assim, que eu ficava dormindo e eu queria comer. Eu sempre gostei de miojo, sempre gostava de miojo, era saladinha, eu não gostava de carne, era essas coisas. Sim. Que você não tá se alimentando, né? É toda coisa porqueira. A minha mãe começou a estranhar, ela falou assim, eu vou te levar no médico, ao médico. Ela falou assim, eu tô achando que você tá grávida, Diana. Eu falei assim, não, mamãe, a senhora tá louca?
Porque antigamente tinha como é que eu posso dizer? Preservativo. Não, é tipo assim, eles falavam que quem nascia virado, o bebezinho nasce assim, de cabecinha pra cima. Quem nascia de costa não podia engravidar. É uma lenda. É um negócio lá que eles Isso que eles falavam. Ai, né? Foi. Então, pra mim, e com os abusos que eu tive, eu não fiquei grávida. Eu falei assim, então eu não posso ter filho. Aí eu falava com a minha mãe, falei assim, a senhora mesmo que me falou que eu não posso ter filho. Mas aí fez, e a minha mãe falou assim, eu preciso desse teste urgente. E a mulher, mas aí eu já estava na maioridade. Sim, sim. Aí voltamos à tarde e eu realmente estava grávida. Aí eu cheguei nesse rapaz e falei para ele que eu estou voltando para São Paulo. Porque eu estou grávida e o filho não é seu. Eu tenho certeza que não é. Aí ele falou assim, pai é o que cria. Eu vou criar, esse menino é meu. Ele falando. Sim. Porque, tipo, vamos dizer que eu era a sensação ali no momento, né? O carninha de fora que tinha chegado, então tudo, né? Sim. Eu fiquei com ele. Com medo do meu pai me pôr pra fora, porque o meu pai, quando a minha irmã engravidou, a minha mãe lutou para que ele ficasse, que a minha irmã aceitasse, que antigamente era assim, né? Há 50 anos atrás, a menina engravidar, a mãe que é culpada, Sim. né? Tinha esses negócios. E, então, aos 9 meses, meu pai ficou brincando com a minha mãe e eu, pequena, vi aquilo tudo. Eu falei, vai acontecer comigo também, então eu vou ter que ficar com ele. Só que eu ainda tinha dúvida se realmente era dele ou se não era, né? E depois que Deus foi me dando a sabedoria, esse discernimento, e eu vi que realmente não era. Aí, a gente foi morar junto. Foi morar. Minha mãe falou assim, aonde come um, come dois, come três, e disso aí. Sim. Aí depois vocês casam, né, e tal. Minha gestação foi boa, tranquila. Meu bebê nasceu grandão, meu primogênito. Sim. Hoje você é vovó, graças a Deus. Já é casado, janeiro nasce, fevereiro nasce, meu netinho. E assim, aí eu já logo em seguida, com 6 meses que meu primeiro estava, engravidei de novo. Aí veio meu segundo filho. Você engravidou desse que você estava? Isso. Tava... Aí eu engravidei. Aí, quando eu fui ganhar esse segundo menino, ele começou a ter ciúme. Por quê? Porque você, quando tem o seu primeiro filho, já não é mais a mesma coisa. Sim. Tudo muda. Não é só os dois mais ali. Tem outra vida, né? E na qual é dependente de você. E acaba que, às vezes, tem marido que não entende ali. Então, ele vinha ser agressivo. Eu não podia ter, né, relações, porque eu estava com ponto. Aí ele pegava os meus cigarros e chegava perto de mim assim, na madrugada, né? Queimava você? Me queimava. E eu, você tá ficando louca? O que você tá fazendo? E aí ele fala, você sabe. Tipo assim, e o que eu sabia? Mas depois que eu fui saber o que era, o porquê que ele fazia isso, né? Aí ele rasgava minhas roupas íntimas. Nossa, né? Era raiva, então. Era raiva. Ele foi um homem muito ruim, assim, para minha vida, para os meninos, né? Ele... eu passava uma necessidade terrível. Terrível. Ao ponto, assim, a minha compra era 1 quilo de arroz, um óleo, um macarrão. Era a minha compra do final de semana. Eu também não podia exigir muito dele, porque eu com 2 filhos não arrumava emprego. Sim. Era só ele, e não tinha estudo. Cidade pequena. Sim, então, era o que eu tinha que viver, era aquilo ali. Então, não culpo ele nessa parte, né? Que ele realmente, sobre isso aí, ele soube ser pai, soube cuidar da sua família. Então, era uma escassez de você... Não sei se você conhece fubá suado. Não sei se você que faça com fubá. Fubá. Isso. A gente tinha, era isso, para poder tomar um café da manhã, né? Era um mexido logo de manhã. Hoje, meu filho do meio, ele levanta para trabalhar 5 horas, é como mexido, até hoje. Ele gosta. Gostou, sim. Então, assim,
eles, pequenos, já foram no nichão para poder pegar ferrinhos para vender, para comprar o fubá, para que eu fizesse o fubá suado para tomar café à tarde. Sim. Né? Aí sim, voltando lá atrás, quando eu era na puberdade, quando eu era adolescente, mais ou menos, eu comecei a fazer unha das minhas primas ali. Sim. Eu tomei gosto por aquilo. Então, elas me davam R$3, R$5. Elas elogiavam, sua mão é leve, você tem o dom para fazer. Tirava pife demais. E eu comecei a gostar. Então, foi um dom. Sim. Aquilo exatamente foi um dom. Deus me deu aquele dom de manicure. Quando eu mudei para Minas, depois que meus filhos já estavam maiorzinhos, aí eu comecei a fazer unha. Sim. Daquelas pessoas assim que elas tinham seu alicate e elas também tinham seus esmaltes porque eu não tinha para comprar. Sim. Aí eu fazia, eu ganhava aqueles R$5. Então eu falei, tem algo que eu posso fazer, que eu posso ganhar um dinheiro, né? Sim. Enfim, então comecei a colocar aquilo na cabeça e escovar um cabelo também. Eu comecei a escovar um cabelo muito grande. Comecei a escovar e continuei escovando, só que o fio pegou fogo. E pegou fogo no secador e eu tomei trauma daquilo. Eu falei, isso não é pra mim. Sim. Isso não é pra mim. Então, aquilo ficou ali engavetado. Porque se eu não contar essa parte, não vai entender a outra parte, aonde eu vou chegar. Aí, os meninos foram crescendo. Tinha uma senhora que chamava, já vou entrar nessa parte de quanto foi que eu conheci a palavra. Fiquei casada há 15 anos com o pai dos meus filhos. Com ele, sim. Aí, essa senhora ia lá na casa da avó dos meus filhos e falava assim, vamos pra igreja hoje. Vai ter culto, vai ter isso, né? E eu escutando, falei assim, por que não me convida pra ir, né? Assim, eu não tenho lugar pra ir. Chama eles que não gostam, que eles gostam de outras coisas. Sim. Que eles não vão, por que ela não me chama? Não falavam onde que era, né? Há um belo de uma quinta-feira. A igreja chama Maranata. Essa senhora, eu não sei nem se ela é viva ainda. Eu me convidei. Eu fui lá na casa dela. Falei assim, onde que é essa igreja? Que eu vou ir. Esse dia que eu fui, choveu tanto. Meu Deus, choveu tanto, mas choveu tanto. E eu com os 2 meninos, porque era tudo, um com 1 ano e outro com 1 ano e meio. Vamos dizer assim, né? Com 2 aninhos. E fomos. Ela falou assim, eu não sabia que você tinha interesse de ir, não. Ela falou assim, não, mas eu preciso de ir, que é bom que eu tenho um lugar para sair. Fui com a roupa que eu tinha, cheguei lá, as irmãs tudo bonita no salto, né, de coque, todas arrumadas, saias bonitas. Cheguei na irmã e eu com a roupa que eu tinha, né, calça toda rasgada. Eu cheguei e falei com a irmã assim, irmã, você não tem umas roupas lá pra você me doar, não? Porque eu tenho vergonha, olha como que eu tô. Mas eu tinha chegado aquele dia, né? Ela falou assim, irmã, o Espírito Santo de Deus, ele que convence. Por enquanto você não quer, porque você está achando a gente bonita, então não é que você quer transformar as suas vestes, né? Você só quer uma roupa para você, mas vai chegar um dia que o Espírito Santo de Deus, ele vai te convencer. Ele vai te mostrar e vai te dar a condição para isso acontecer. Só que eu achei ruim com ela. Eu falei assim, nossa, ela não quis me dar uma saia. Nossa, por que ela, né? Mas eu já entendo, tudo é propósito de Deus mesmo. Aí eu continuei indo. Só que aí a luta começou a ser travada em casa. Aí eu descia as águas, eu ainda fumava. Eu descia as águas, eu era casada. Sim. E as coisas ficou uma luta travada. Só que eu não entendia o porquê que estava acontecendo aquilo. Aí eu aprendi que eu tinha que orar na madrugada. E fui lendo a Bíblia, eu fui começando a entender a palavra. E meus filhos foram crescendo, só que eu voltei de novo aqui para São Paulo. Voltei para São Paulo. Meu filho tinha 1 mês, meu segundo filho. Deixei o pai deles lá. Fiquei aqui por um tempo, não deu certo, voltei de novo. Chegou lá, fiquei lá mais um tempo. Naquela luta, naquela peleja, naquela passa fome daqui, fome não, necessidade. Porque fome, graças a Deus, nunca passei. Sim. Você deixou seu marido lá? Deixei ele lá e vim pra cá ficar com meu irmão, com a minha mãe. Ah, sim. E fiquei, eu acho que 6 meses longe. Eu separei mesmo dele. Ah, você separou Separei. mesmo. Só que aí não deu certo aqui com meu irmão, eu voltei, né? Não dava certo, porque já tinha minha mãe, já tinha meu pai, já tinha minha outra irmã, tudo morando com ele num cômodo, e eu chegando com mais 2 filhos. Então não dava, né?
voltei. Aí, aquela mesma vida, naquele barracão, não tinha dinheiro para nada, aquela escassez. E eu falava assim, Deus, aonde está o Senhor que eu tô indo, eu tô orando, eu tô lendo a palavra, não tem nada acontecendo, né? Tem alguma coisa errada? O que que eu tô fazendo que está sendo errado? Mas por quê? Porque tudo tem um processo. Se o Senhor colocasse em minhas mãos tudo que Ele colocou hoje, tudo que Ele colocou hoje, com a mente que eu tinha naquela época, Sim. eu tinha jogado tudo fora. Tinha jogado tudo fora. Até porque eu estava com uma pessoa que não fazia parte do meu propósito, né? Aí eu falando com a minha mãe, eu falava, eu vou separar. Não, você não pode separar, porque se você separar, esse homem vai te matar, né? E aí eu chegava nele para falar, olha, eu quero separar. Aí ele pegava a faca e falava, você quer separar? Ele pegava uma lima de amolar a faca. Falava, você quer separar mesmo? Tem certeza? Olha, essa Você tem reação, né? certeza que você quer separar? Se você separar, aí ele já colocava a faca na minha cintura. Olha. Porque você sabe, se você não for minha, você não é de mais ninguém. Você tem certeza que você quer separar? Então não separava. Umas 3 vezes aconteceu isso. Sim. Até a última vez, ele me pegar assim pelo pescoço e me jogar, e a minha filha pequena ver. Meu Deus. Aí ela deu um grito. Esse grito dela tá na minha memória. Ela lembra do fato, mas bem vago. Graças a Deus. Aquele dia, eu tomei uma atitude. Eu falei assim, hoje é o último dia, da mesma forma que eu fui abusada, isso aqui é um abuso. Eu comecei a entender. Aí eu fui para essa igreja que hoje eu congrego. Sim. Eu comecei a entender a fundo o que é você fazer um propósito. Como que é você fazer um propósito, né? Aí eu comecei a buscar para que ele descesse as águas. Aí ele desceu as águas. Só que rapidinho ele saiu. Não ficou. E eu precisava não, eu queria tomar Santa Ceia. Todo mundo tomava Santa Ceia, eu não tomava Santa Ceia, eu acho um dia de culto, mas eu não deixava de ir. Deus, eu quero mudança, o que precisa, mas eu quero ir. Aí, eu engravidei da minha menina. A terceira, né? Eu saí da igreja. Sim. Eu engravidei dela porque eu iria fazer laqueadora. Eu era muito nova, só tinha 2 filhos, então eu precisava de ter outro filho, porque nessa época era assim. Era assim, eu lembro, né? Aí eu tinha que ter outro filho e ser cesárea ainda para fazer a laqueadura. Parei de tomar um medicamento, mesmo sabendo, mesmo o casamento que eu vivia, mas eu queria ligar porque eu não podia ter mais filho para ficar sofrendo, gente. Aí eu falei, eu tenho que fazer essa laqueadura. Arrumei, só que eu não sabia que era menina, porque eu não queria ter filha mulher. Nunca quis, porque eu tinha medo de acontecer com ela o que aconteceu comigo. Eu falei assim, filha mulher não. Quando eu falo isso para ela ri demais, mãe, você não me queria, né, mãe? É a minha filha do descanso. Sim. É a minha filha do descanso. Aí eu fui e engravidei com 2 meses. Propósito de Deus. Com 7 meses eu fiquei sabendo que era menina. Foi o amor da minha vida. Eu pedi a Deus para que não fosse, mas com 7, foi muito tardio, eu descobri que era uma menina. Só que ela nasceu antes, não teve como fazer a laqueadura. Ah, meu Deus. Sim. Fui fazer a laqueadura depois de anos. Depois que ela estava com 5 anos Sim. que eu fui fazer essa laqueadura. E você com a mesma pessoa ainda? Com a mesma pessoa. Por que acontece? Quando eu comecei para a igreja, eu entendi que era pai dos meus filhos, casamento é um só. Tá lá a palavra. Ah, sei. Aconteça o que acontecer. Mas daquele jeito que você tá vivendo, não é errado. Para né? mim era Tá. assim. Pra você naquela Pra mim, época você entendia que Sim, era assim. era assim. E eu nunca cheguei a conversar com o meu bispo sobre isso. Sim, sim. Né? Que eu queria separar ele. Não sabia da minha vida lá, assim, muito íntima, não. Contava algumas coisas. Ele nunca me aconselhou a separar. Mas, um belo dia, eu falei com Deus assim, então eu preciso de casar, porque às vezes a porta que está aberta é essa, então eu preciso de casar, porque eu preciso tomar a Santa Ceia. Eu recebi o Bolsa Família. Comecei a receber. Aí eu marquei o casamento pelo Bolsa Família de graça, porque eu recebi a Bolsa Família lá. Sim. Aí a mulher do cartório
ela não queria fazer. Ela marcou tudo bonitinho, o meu casamento. Uhum. Mas no dia do casamento, ela pegou e arrumou. Eu não sei o que aconteceu, minha filha, que ela batia naquela mesa, porque eu estava te esperando aqui, você não veio. Você está precisando só dessa certidão, o juiz de paz não pode vir porque ele entrou de férias. Você faz assim, você assina aqui e amanhã ele vem, assina e você leva esse papel. Esse papel que te importa, eu tenho testemunha disso. Eu tenho testemunha disso. Aí ele batia a mão na mesa e falava assim, que a câmera está filmando. Tudo que você está fazendo, e eu calada. Só que eu não entendia que aquilo ali era uma manifestação de Deus, me dando escape daquilo ali. Mesmo assim, ele teve misericórdia, porque a palavra de Deus diz assim, porque tudo que ligados na terra, será ligado no céu. Mas para isso acontecer, tem que ter os dois, para ligar. E eu não tive juiz de paz, eu não tive testemunha, eu assinei hoje, e ele no outro dia foi lá 8 horas da manhã assinou, tipo como se fosse... Quando não é casamento que a pessoa faz. A pessoa faz alguma coisa aqui, um contrato lá, alguma coisa assim. Então não era a certidão de... Não, mas eu recebi a certidão de casamento. Você recebeu? Recebi. Eu não assinei no livro, mas eu recebi a certidão de casamento. Eu assinei um dia e ele assinou no outro. Sim. Assim foi o meu casamento com ele. Aí eu passei a tomar a Santa Ceia, né? Só que aí depois uma tia minha me explicou que não foi ligado no céu aquele casamento. Ele teria que ter tido o juiz de paz que iria fazer o casamento. Aquelas testemunhas queriam testemunhar esse casamento. Então ele não foi válido. E que esse cartório... Ele corria um grande risco se eu levasse eles na justiça processar, ia dar processo para eles. Como que eles fazem um casamento dessa forma e me dão a certidão de casamento? Né? Então, quer dizer... Tudo errado, né? Eu sou casada hoje e tive que ouvir assim, no cartório, o juiz de paz falando assim, divorciada de fulano. Coisa feia, gente. Isso é muito feio, esse casamento. Não existiu, gente. Sim. Mas eu tive a certidão. Eu sei. Enfim, aí eu casei, comecei a tomar Santa Ceia. O que acontece? A minha mãe veio a falecer. Ela faleceu em 2014. Ela era a pessoa na qual eu não separava, porque como ela era uma pessoa debilitada, eu tinha medo dele fazer as coisas erradas e prejudicar ela passar mal, né? E até vir a falecer. Ela faleceu em fevereiro. Meu pai foi ver aqui para São Paulo para ajudar meu irmão. O pai dos meus filhos veio atrás para ajudar meu irmão a levantar uma obra. Sim. Ele me deixou sem nada lá. Ele veio com todo o dinheiro que ele tinha trabalhado, trabalho de 9 anos, ele veio me deixou sem nada lá. Isso. Eu já vendia roupa íntima. Sim. Nesse meio tempo de um mês que ele ficou aqui, a fruteira estava com fruta para meus filhos. Eu consegui pagar o aluguel daquele mês. Eu consegui fazer compra daquele mês. Porque ele falava, se você separar de mim, você vai morrer de fome. Você não tem trabalho, você não tem profissão. E você acaba colocando na cabeça mesmo. Eu não consigo. Você coloca, como sou eu vou capaz, né? Hoje tem muita mulher que sofre porque ela acha que ela não é capaz. Que não é capaz. Mas ela é capaz, se ela imaginar a capacidade que ela tem, ela não sofre tanto. Aí eu falei... Aí acaba ficando com uma pessoa violenta. Violenta. Aí batendo. Isso, apanhando. Os filhos, maltratando ela. Exatamente. Fazendo ela como um lixo, Como né? lixo. Ela e os filhos, porque os filhos veem, os filhos sofrem. Isso. Quando então, teve uma época que eu gosto muito de ir ao monte. A gente estava indo ao monte e uma irmã o Senhor usou ela para falar assim comigo, olha, não lê a palavra perto dele, não coloca os seus louvores. Faça isso o dia todo, mas quando ele chegar, você não faz. Porque quando ele vê você fazendo isso aí, o inimigo manifesta nele a vontade que ele tem é de te matar. E arrancar a sua cabeça e beber seu sangue. Ela falou isso para mim, isso não é de Deus. Como que... né? Mas ele tinha essas palavras, ele falava essas palavras.
né? Quando ele via uma coisa passando na televisão lá. Aí o dia que eu chamei, ele veio para aqui, para São Paulo, com meu pai. E esse tempo, o que que eu fiz? Desci na delegacia, registrei um boletim de ocorrência de tudo aquilo que ele tinha feito comigo, as agressões. E falei que eu queria separar, mas que eu era impedida disso, porque eu tinha medo, eu não tinha para onde ir, eu era dependente, mas aquele dia eu estava disposta. Ou eu ia viver ou eu ia morrer. Eu ia viver ou eu ia viver. E ele continuava batendo em você ainda. Tipo assim, ele não batia. Sim. Ele, tipo assim, ele me enforcava, Ah, entendeu? Não era aquela agressão de chutar, não. Era enforcar. coisinha ali ele fazia, Era né? isso, era pegar a faca, ficar fincando, essas coisas. Uhum. Aí o policial me orientou que ele não poderia registrar um boletim de ocorrência de um fato que não tinha acontecido quando eu contasse para ele que eu queria separar. Uhum. Mas eu poderia registrar de tudo antes. Sim. Então eu registrei e contei para uma amiga de oração e contei para uma vizinha que quando ele chegasse, eu iria falar com ele e se ela ouvisse algo alto, Sim. voz, que era imediatamente para ela chamar a polícia. Então, assim, ela fez. Por quê? Porque teve um dia, eu vivia tudo que eu vivia, mas eu não transparecia para as pessoas. Eu odiava que as pessoas sabiam o que eu poderia estar passando. Era calada. Portanto, quando eu separei, quem me conhecia não acreditou. Então, essa mulher foi na minha casa um dia, porque o gás tinha acabado. Quando eu lembro dessa história, ela chora. Quando ela lembra dessa história. Por quê? Ele fazia academia. Então, a mistura, a fruta, essas coisas assim, ele até dava, mas não podia pegar mais. Era só para ele. Quando ia criança na minha casa, eu tinha que tampar. Porque se comesse, e se fosse... E o meu filho queria, e eu tinha que falar que era eu, que tipo, não apanhar. Sim, sim. Essa minha cliente, o gás acabou, ela foi lá em casa. Meu filho foi jantar. Aí ele falou assim comigo, mãe, eu posso pegar um pedaço de carne? Aí eu falei com esse filho, não vai ter como, né? Porque você olha aí, tem que tirar a marmita. Ela pegou as panelas dela rapidinho, minha filha. Já terminou a comida, desceu, porque era parede e meia, assim, praticamente. Sim. E chamou da janela, ele estava na academia. E ela foi ver com um pedaço de carne assim. Chamou ele. Falou assim, ó, fulano, essa aqui é pra você. Pra sua mãe fazer pra você. Que você come ensopado, que você come frito, que você come palhaço, do jeito que você senta e come pra você e pros seus irmãos. Você não deixa o seu pai pôr a mão. Essa aqui é pra você. Se eu souber que você deixou, eu não vou te dar mais. Ela deu uma peça, que ela tinha comprado, deu uma peça de carne pro meu menino pela janela chorando. Ela falou assim, ó, isso aqui pode fazer com você, mas com seus filhos não permite isso aqui. Não permite porque agora estão pequenos. Aí ela foi lá na ferinda. Porque vai passando. Aí daqui a pouco quer estourar, quer jogar para fora aqui, né? Vai jogar de qual maneira? Da pior maneira possível. Eu apanhava, eu era judiado, eu não podia comer isso. Então, vem aquela... E minha mãe nunca fez Minha nada. mãe nunca fez nada para defender. Igual, por exemplo, tem meu filho, esse mais velho, né? Sim. Tinha, porque esse laço foi quebrado, traumas de palavras que eu falei com ele, que eu não lembrava. Meu Deus. Ele lembrava, né? Ele lembrava. Eu cheguei no encontro e Deus levou ele lá em casa, porque tinha coisa que tinha que ser consertada. Ele sentou na minha mesa, meu esposo está de prova, e ele foi falando, mãe, porque a senhora falou isso, ó. Eu falei que a senhora que eu tinha depressão, só falou que isso era frescura, que aqui em casa não tinha, não. Frescura não. A senhora falou que aqui em casa não tinha isso, não, que isso era coisa do inimigo. Que a senhora não aceitava isso, não. Eu falei com a senhora que hoje eu estava bem, que amanhã eu não estava, que hoje eu estou bem, que amanhã eu não estava. A senhora falou assim que isso aí não. Não dava, né, atenção. A atenção. Né? Olha o que o meu filho estava carregando no coração. Sim. E gerou um trauma ali. A linha foi quebrada. Eu falei assim, em nome de Jesus, eu libero você disso. E você me perdoa. E eu peço, Senhor, perdão no mundo espiritual, no mundo físico, mas eu quebro esse laço do inimigo. Porque ele falou assim, chorando. Chorando, assim. Aí, eu tava... Da carne, né? Da lá, carne, isso. A mulher fala. Então, eu fiz essa carne lá para eles e fazia todo dia um pouquinho e tudo.
e eles iam comendo. Só que aí quando ele veio pra cá, que eu vi que eu pude fazer Uhum. tudo isso pra eles, só com a minha unha e com as minhas lingeries, eu falei assim, é agora. Aí eu liguei pra mãe dele, falei assim, que eu vou separar, assim que eu chegar. Só que ela foi e jogou, um inimigo jogou uma seta. Se acontecer qualquer coisa com meu filho, dele suicidar, porque ele fazia isso. Né? Dele Sim, sim. tentar tirar a vida, você vai ser culpado, você vai carregar essa culpa o resto da vida. Só que eu tava decidida. Eu falei, Deus, chega. Então, quando ele chegou, falei pra ele. Falei, eu preciso conversar com você. Ele foi na casa da mãe dele, só que ela não teve coragem de contar pra ele. Ah, sim. Ele voltou tranquilo. Naquele dia, levou tanta roupa, coisa que ele não fazia. Levou roupa, parecia que ele já sabia. Levou roupa, levou tudo. Eu falei, só de hoje não passa. Sentei com ele, era quase meio-dia. E eu falei com ele, eu quero divórcio. Hoje eu tô falando pra você que eu quero separar de você. Definitivamente. Eu não quero, eu não gosto, eu não te amo. Eu falei tudo aquilo que estava no meu coração para falar, eu falei com ele. E você sabe o que ele falou comigo, a primeira palavra? Não estava em mim, não. Eu vou te confessar. Mas quando eu chegava aqui em casa, que você estava ouvindo esses louvores e lendo essas Bíblias, me dá vontade de te matar. Te matar e beber seu sangue. As palavras certinhas Que a irmã falou. que a irmã falou, ele confessou para mim. Só que ele falou antes, não estava em mim. Então, eu estava lidando realmente mesmo ali, porque eu ainda não entendia, era com o próprio inimigo. Uhum. Sim. Porque tem pessoas, irmã, que você vai poder pegar a luta dela para você orar. Mas tem pessoa que você não vai poder pôr a mão. É. Porque se o Senhor estiver tratando, você vai pagar o preço por Sim. isso. E toda palavra que você fala, ela tem poder. Tanto ela para o bem, quanto ela para o mal. E às vezes, mais é para o mal do que para o bem, porque a intensidade da maldade que você solta, ela é maior do que quando você profetiza, porque às vezes você não crê nem naquilo que você está falando. Por isso que às vezes não acontece, né? Então ele falou isso para mim, eu falei, chega, acabou, hoje não vai mesmo, não. Acabou. Ele aceitou? Aceitou. Nossa. Porque o Senhor tinha me falado em sonho, Sim. me mostrava as malas prontas. Ele deitado na cama, eu falando as palavras, e ele só pegava a bolsa, subia a escada. Ah, Sem fazer nada. Então, eu tive paz aquele dia. Só que depois, parece que a ficha caiu. Ele entendeu, opa, eu não fiz, toda vez que eu falava, era a faca que amolava, me ameaçava, só que dessa vez ele não fez. sim. Aí ele veio, e falou assim, ó, eu vou te conquistar. Eu vou ir pra igreja, eu vou te conquistar. Aí trouxe flor da igreja, que tava flor lá, quando eles faziam as campanhas. Eu comecei a ficar com medo. Eu falei, Deus, misericórdia. Nossa. Porque se esse homem for... Mas eu não quero Jesus. Pensa, eu fiquei 15 anos, uma semana para 16, passando essa vida. Para agora que realmente, a primeira noite que esse homem dormiu fora de casa, você não tem noção a paz que meus filhos tinham. Meus filhos podiam assistir televisão até a hora que queria. Gritar, brincar, pular, conversar. Olha, com ele não tinha Não, isso. 5 horas da tarde, cada um tomava seu banho, quietinho. Meu Deus. Se eu tivesse assistindo televisão, poderia assistir. Se não, é televisão desligada, sabe? Aquela Os casa filhos não, morta. Nossa. Então, a primeira noite foi... Meu Deus, a primeira Foi noite foi maravilha. maravilhosa. O que eu fiz? Eu falei assim, então agora tá na hora de eu sair dessa casa, porque eu não posso conviver aqui. Aonde que eu sofri, né? Fui numa casa que uma senhora não quis alugar para mim há muito tempo atrás, quando eu fui lá com ele. Que ela achava que eu era muito jovem e ela não foi com a cara dele. Eu cheguei lá, de primeiro momento ela não me reconheceu. Falei com ela que eu estava passando por um processo de separação, que eu também nem tinha dinheiro de aluguel, mas que eu precisava daquele escape, porque era a primeira vez que ele tinha deixado eu livre. E falei para ela assim, sabe, naquele desespero. E ela falou assim, menina, você está contando a minha história. Você está contando a minha história. Essa casa que eu tenho aqui hoje é graças ao marido que o Senhor me proporcionou. Porque eu vim de Belo Horizonte corrida para cá. Por causa do meu ex-marido. Você pode mudar para cá hoje. Mês que vem você paga o aluguel. O que você faz? Eu falei, eu só faço unha.
E naquele lugar que eu voltei, eu já tinha morado 5 anos, então eu já tinha minhas crentecinhas ali de unha. Aí eu falei com ele, ó, vou separar e eu não vou ficar aqui. O que meu pai fez? Meu pai morava na casa, minha mãe tinha acabado de falecer, veio morar nessa casa que eu estava e eu mudei dessa casa. Então a gente usou o mesmo caminhão, trouxe do meu pai, colocou ali, pegou a minha e levou para outro bairro. Só que ele continuou indo lá. E eu deixava, minha filha era pequena, deixava ver, porque eu nunca proibi eles. Porque ele não vai deixar de ser pai. Nunca coloquei eles contra. Né? E falava, se vocês quiserem, quando eu separei, eu falei com eles, olha, se vocês quiserem, pode. A mãe nunca vai deixar de ser mãe. Morrendo de medo, eles falam assim, eu vou, né? Porque se fala, eu tô falando com ele deixar, mas graças a Deus, eu quis ir. Falou, não, e o meu do meio, eu falava quando ele fazia gracinha, aprontava, eu falava assim, eu vou mandar você morar com seu pai. Ele chorava. Nossa. Ele chorava, não vou com meu pai, não vou. Então, ele continuou indo nessa casa que eu aluguei. Até um dia, uma conhecida minha amiga, que faleceu tem pouco tempo agora, que ela faleceu, ela falou comigo assim, enquanto você deixar ele entrar na sua casa, ele dormir na sua casa, ele vai achar, ele dormia no sofá. Ah, sim. Ele vai achar, porque minha menina pequena, ela era muito pequena, ela, tipo assim, tadinha, até hoje, ela fala, mas eu não tenho raiva do meu pai. Se ele me procurar hoje, eu vou conversar com ele. Porque ela foi a que menos lembrava das coisas que a gente passou. Sim. Só que o que não apanhou dele foi o primogênito. Porque até ela já apanhou dele, já apanhou dele. Aí ela foi e falou, se você continuar deixando ele dormir, ele vai achar que trocou só de casa. Ele não vai sair de sua vida. Aí foi quando realmente eu falei com ele. Começou a fazer unha comigo, marcar horário de unha comigo. E eu deixando. Aí um belo dia, no sábado, que ela me falou isso, na sexta-feira, no sábado que ele foi, eu falei com ele. Eu falei, isso a partir de hoje, você não entra mais dentro da minha casa. De 15 a 15 dias você pode pegar o seu filho, seus filhos. Isso aí é independente de qualquer coisa. E você dá o dinheiro da pensão. E o medo dele era que eu levasse ele na justiça. Ele tinha pavor disso. Eu falei, não vou te levar na justiça. Pode ficar tranquilo. Só que aquilo que não é formal, você não tem que comprovar nada. Não tem como, né? Aí, com o tempo, acabou que eu levei. Só que Deus falou comigo, usou uma irmã, que ele estava tecendo uma nova história na minha vida. Que ele ia realmente tirar aquele homem, que ele ia trazer para a minha vida um homem que iria cuidar de mim, que iria cuidar dos meus filhos. Que ia ser, não que eu merecesse, mas pela misericórdia que ele tinha com a minha vida. Pelo crédito que você ainda tem comigo. E eu vou trazer ele de longe. Você ouve naquela hora, né? Oh, Deus. Mas, enfim, eu não coloquei muita fé, porque, tipo assim, Deus falar que vai trazer. Como assim, né? Tem coisas que você fica meio assim, mas só que Deus, com cada um, ele fala de uma maneira. Sim. Ele trabalha de uma maneira. Eu posso olhar para você, olhar as circunstâncias, olhar as coisas, mas a intimidade que você tem, o relacionamento que você tem com Deus, jamais eu posso questionar isso. Sim. Então, eu desci daquele monte ali, assim, meia, né, balanceada. Conversei com o pai dos meus filhos. Ele se revoltou naquela hora. Ele se revoltou e ele falou assim, olha, eu vou ter outra filha, falou com a minha filha, vou ter outra filha, porque você é seca, você não pode ter mesmo que você é ligada, e eu vou arrumar minha vida. Eu falei, faça isso. Faça isso. Aí ele pegava meus filhos e falava com meus filhos o que ele ia fazer comigo. Se eu ver sua mãe com outra, eu vou fazer isso com ela, eu vou matar, vou fazer acontecer. E sempre mais era o do meio que ia. Sim. O mais velho não ia, ficava mais comigo. E ele chegou e falou pra mim, mãe, meu pai falou isso, isso e isso. Eu fui lá embaixo e registrei o boletim de ocorrência. Tive que citar o nome dele, nem queria, meu menino, citar o nome dele, né, pequeno e já passando por isso, mas eu tive que fazer isso aí para me resguardar. E que realmente eu falei assim, agora só pega com justiça os filhos. Aí eu desci lá e resolvi tudo legalzinho. Mas não, só foi os primeiros meses ali, não pagou mais não.
Mas tudo que hoje o Senhor colocou em minhas mãos, fala que é ele que é por conta de pensão, é por conta Ah, sim. de coisa, né? O importante é que Deus sabe. Então, ele sumiu da minha vida, assim, arrumou outra pessoa. Sim, certo. E eu fui, naquela época, saí da igreja, porque eu fui para outro bairro, Aham. então eu parei de congregar. Aí hoje eu não vou, amanhã também eu não vou. Ah, hoje eu tô cansada. Aí começou a chegar cliente. Aí eu faço unha daqui, aponto pro meu filho e falo assim, mãe, você não vai jantar? Já é 11 horas. Natal, que eu separei foi no final do ano. Não, depois eu vou. Aí começou aqui a me encantar. Ó, por quê? Porque de manhã eu não tinha dinheiro para comprar pão. Só que agora eu tava tendo fruteira, eu tava tendo armário cheio. A minha ostentação era essa. É até hoje, ver meu armário cheio, ver as coisas para eles comer. De tanta necessidade que eu já passei lá. E para honra e glória do Senhor, hoje eu tenho para ajudar. Da forma que o Senhor falou. Eu vou te colocar por cabeça. Você não vai viver mais por cauda. É por cabeça que eu vou te colocar. Aí, vinha chegando cliente, só que eu comecei a largar um abençoador. E fiquei com a benção. Que era Deus, né? Isso. Você largou lá a igreja. Aí, nisso, a minha casa, nesse meio tempo, saiu. Minha casa, minha vida. Ah, sim, sim, sim. Eu tinha feito a inscrição em 2013, aí saiu em 2013, não, 2009. Ah, você ganhou. Não, você fez a inscrição, Fiz a inscrição em né? 2009 e ela foi sair em 2015. Lá, Ah, porque é anos, né? Sim, sim. Só que eu estava em processo de divórcio, Ah, tá bem na época. Então, eles só poderiam entregar depois que eu divorciasse. Só o que acontece? Sim. Eu vou ter que falar. Não vai gostar, mas eu vou ter que falar. Nesse meio tempo que da separação, eu arrumei uma outra pessoa. Que eu fiquei 4 meses. Sim. Eu tenho que falar, porque senão eu não vou chegar no meu... Você quer Isso. chegar, ninguém vai entender. Não vai entender. Eu arrumei outra pessoa. Rápido, porque com o pai do meu filho ameaçando, se tiver outra pessoa, ele não vai fazer isso, a pessoa vai me defender. Mal sabe eu, porque minha dependência não vem do homem. É, Ela vem de Deus. com certeza. Eu já tinha largado a bênção. Então, não é que o Senhor encolheu a mão. É eu que saio debaixo da mão dele. Então, eu fiquei com essa pessoa, coloquei essa pessoa dentro da minha casa. Conheci e coloquei essa pessoa dentro da minha casa. Fiquei 4 meses. Essa pessoa tinha um amigo. E quando eu separei dessa pessoa, aí a minha casa saiu. Só que eu só poderia assinar o contrato depois do divórcio. Essa pessoa foi e arrumou rápido o meu divórcio, porque tinha conhecimentos. Ah, Arrumou advogado com 2 meses, meu divórcio saiu. Aí quando foi entregar a casa, eu já não era mais casada. Já tinha divorciado. sim. Consegui que o pai dos meus filhos assinasse a casa, com muita dificuldade. Ele assinou a casa lá. Aí, nesse momento, lá, ele abriu mão, deixou para os meninos, tipo assim, abriu mão para me pagar as prestações e tudo. E foi de passagem, realmente, essa pessoa para um propósito na minha vida. Essa pessoa tinha um amigo. Através desse amigo, quando eu separei da pessoa, Sim. ele falou para mim assim, eu vou te apresentar o meu chefe. Eu estava afastada, viu, irmã? Sim, sim. Não estava na igreja. Eu não estava na presença, na igreja, não, na presença. Porque você pode estar na igreja, mas está fora da presença. É isso. Né? Aí, eu vou te apresentar uma pessoa. E eu falei assim, mas eu não quero saber. Não quero saber de homem mais, vou viver minha vida assim, ó, eu não preciso de mais nada. Eu preciso de trabalhar agora, eu tenho minha casa, graças a Deus me deu minha casa, gente. Deus falou que ia me dar minha casa, Deus me deu minha casa. Eu vivi de aluguel a vida inteira. A pessoa pedindo hoje a casa, ou amanhã você tem que dormir com aluguel, sabe? Isso, Você não, é uma preocupação, como com você. Eu tinha paz, eu tinha minha casa, tinha uma irmã que morava comigo ainda, com os filhos dela. Aí, ele falou assim, eu vou te apresentar uma pessoa, essa pessoa é muito boa, é meu chefe. Falou assim, tem carro, né? Você tem aqui, ó, tipo assim, eu sou uma mulher, né? O cara tem carro, né? Ele é bem de vida. Eu falei assim, ó, meu filho, Enchendo seus olhos. coitado, Né? não quero saber de ninguém, não. Não, mas você fica aí chorando. E nesse dia eu tava chorando mesmo, por quê? Porque eu falei, quando eu tava chorando assim, de raiva de mim,
Eu troquei o abençoador pela bênção, gente. Por que que eu não esperei esses 4 meses? Mas o Senhor permitiu. Porque eu tinha que esse propósito tinha que concluir na minha vida. Eu chorando e falando com Deus isso. Ele falou, você fica chorando por causa de homem? Eu falei, não, não tô chorando por causa de homem. Mas ele não ia entender nunca. Eu vou passar o seu contato para ele. Pode passar? Pode. Só que nisso, eu já tinha falado com meu esposo, né? Que tinha umas meninas que ele conhecia. Se podia passar o número, se ele queria lá conhecer e tal. Marcou encontro para nós conhecer. E meu marido foi lá na minha porta. O ex, não. Não, meu marido hoje. Hoje. O Senhor falou que o Senhor ia trazer, você lembra? Sim. Eu vou trazer para Mas você estava com outro? Não, não estava, tinha terminado. Com 4 meses. Isso, e esse amigo desse que eu tinha ficado, é que me apresentou, porque ele era, meu esposo hoje, era chefe dele na época. Entendi. Só um momentinho, antes de você, né, contar essa parte. Interessante, né? Quero chamar você, né, que ainda não é inscrito no canal do Crente Podcast, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, amém? E também quero convidar você que tem um testemunho para contar, para falar o que Deus fez na sua vida, os milagres que Ele operou na sua vida, na sua família. Manda o seu testemunho, vai estar aqui o contato, tá bom? Entre em contato e manda seu testemunho para você estar aqui contando, falando, amém? Vai ser uma bênção, uma honra, uma alegria te receber aqui, amém? Vamos botar o testemunho, tá? Essa parte aí, sim. Aí ele chegou na porta da sua casa. Isso, então aí esse amigo de nós dois foi e falou assim, olha, posso passar o seu número? Pode passar. A gente conversou, ele estava no trabalho. Aí a gente combinou, amanhã, tá, mas só que eu nunca tava, porque na época ele era supervisor de segurança armado. Sim. Então ele trabalhava 12/36, eu acho que é assim que fala. Então não dava, só que um dia deu. Aí veio esse meu amigo e ele, na minha porta. A gente se conheceu ali. No dia que eu conheci ele, eu lembrei da promessa. Eu falei, gente, Deus falou isso há um tempo que eu não ia atrás. Porque quando você serve a Deus, é as bênçãos que correm atrás de você. Você não tem que ficar correndo atrás de bênção, né? E aí a gente começou a conversar. Ele ia lá em casa, depois ele... Só que eu falei assim, só que eu vou fazer diferente. Meu pai era vivo ainda. Dessa vez eu vou fazer diferente, do jeito que tem que ser. Sim. Claro que eu fiz coisas erradas, né? Mas eu estava afastada, né? O meu esposo, na época, não conhecia a palavra, mas ele gostava de ir na igreja evangélica. Ele gostava de louvores. Aí, a primeira vez que eu entrei no carro aqui dele, ele estava ouvindo louvor. Aquilo eu fui lá no chão, eu falei, meu Deus, eu conhecedora da tua palavra, ouvindo música do mundo. Olha como que eu tô, e se eu colocar uma pessoa que não conhece a palavra, ouvindo louvor que eu louvava. Lembrando que eu fumava, né? Sim. Porque o vício das drogas mais pesadas, as proibidas, né? Sim. Deus tinha me libertado. Sim. Com meu filho. Só que ainda ficou o cigarro. Eu ia na igreja e tudo, mas eu ainda fumava. Você batizada nas águas ainda com o vício do cigarro. Do cigarro. Só parava de fumar quando eu engravidava. Sim. Depois eu voltava. Sim. Aí, voltando pro meu esposo, a gente foi ficando e tal. Eu falei com ele um dia, quando a gente tinha uns 15 dias ficando, eu falei assim, a gente tá ok. Namorando, ficando, é pra casar, como é que é? Aí ele falou assim, não, a gente tá namorando, não tá não? Eu falei assim, não sei, você não pediu namoro, você não pediu meu pai. Aí ele olhou pra mim assim e falou assim, eu vou pedir ele então. Só que eu achei que tava brincando, né? Sim. Aí um belo dia, realmente, meu pai encantou com ele a primeira vez. Meu pai falou assim, ó, de 4 meses, pelo amor de Deus, minha filha, sai fora disso aí. Isso, com o que ficou 4 meses. Isso aí não é pra sua vida, não. Se é uma menina tão, como que ele falava? Viajada? Não, pelo amor de Deus. Agora, com esse, ele falou assim, ô minha filha, você vai carregar água na peneira pra esse homem. E não vai ser pouco, porque esse homem vai te fazer muito feliz. Esse homem, só de olhar pra ele, ele vai te fazer muito feliz. Nessa época, meu pai descobriu que estava com câncer. Foi na época que eu conheci minha esposa.
Ele gostou, assim, Sim. porque eu acredito que os pais, eles veem, eles sentem, né? É. Meu marido socorria muito ele, levava para o hospital, que é próprio, que é lá na cidade, a gente mora no interior, tem que ser na própria cidade, lá mesmo na capital. Meu marido socorria ele, aquela coisa toda. Aí meu pai veio falecer com 1 ano. Ele foi lá pedir meu pai em namoro, né? Aí a gente namorou 8 meses. Com 8 meses, ele foi, me levou para a praia, eu e as crianças. E passou na casa da minha sogra e apresentou a gente. Eita. Aí a minha sogra deve ter falado, né? Meu filho, ele é bem louco mesmo. Pega a mulher com 3 bagagens. Porque minhas crianças eram crianças, eles eram pequenos na época. A minha menina pequena, né, ela era pequena. Aí, foi passando o tempo, aí eu comecei a voltando para presença. Sim. Aí um belo dia, e a gente já conheceu assim, ó, não quero casar. Não tem, ele nunca tinha sido casado. Foi amigado, mas não casado. Sim. Não tinha essa experiência. E aí, ele não queria casar, eu também não, aquela coisa toda. Só que eu voltei para a igreja. Porque quando eu entrava no carro dele, era oração que ele ouvia, e me constrangia. Sim. Aquilo começou a me constranger. Eu falei assim, Deus, tem alguma coisa aqui que está errada, e esse errado é eu. Essa igreja que eu congrego, ela é longe. Então, na época, eu não tinha... Para mim ir até essa igreja aí, eu não tinha dinheiro, não tinha condição. Tinha outras igrejas perto da minha casa, eu comecei a ir. Por quê? Quando eu separei também, eu comecei a beber. Que a palavra de Deus diz assim, que o inimigo ele fica a os derredor. Isso. Ele vai, ele olha a casa, ele vai, ele volta. Se ela estiver vazia, ele vai voltar e vai trazer 7 piores. Foi o que ele encontrou. A casa vazia. Aí eu comecei a beber. Ai, meu Deus. Ao ponto de meu filho falar assim, mãe, todo dia você tem que beber cerveja, mãe. Você vai ficar igual meu avô. Né? Eu falei assim, não, menino, na hora que eu quiser parar, eu paro. Só que aquilo foi lá no meu coração, eu falei, gente, meu filho falando isso pra mim, sabe? Eu tenho que parar. Aí eu parei. Aí eu comecei aos poucos, aí meu marido... me convidando para ir à igreja, lá na capital, Belo Horizonte, né, nas igrejas. Ele era evangélico? Não. Nem era, né? Ele Olha gostava só. de ir. Sim. E ele falava com Deus, prepara uma mulher para mim conhecedora da palavra, uma mulher que Sim. vai ali me honrar e tal, mas sem conhecer a palavra, ele já pedia. E eu conhecedora da palavra, Deus apresenta uma mulher que conhecia, mas estava desfiada. Só que eu não tinha coragem de falar para ele. Sim. Mas aí um dia tocou um louvor e falei assim, você sabe esse louvor? Aí eu fui contar a história. Falei assim, eu conheço a palavra, eu tô afastada, né, e tal. Aí ele falou assim, vamos na igreja? Lá em Belo Horizonte? Vamos. Começou assim, a gente indo longe. Mas por quê? Porque ele já chegou com a condição da gente ir. Ele já tinha o carro. Então vamos. Aí depois a gente começou a ir em uma perto da minha casa, que a gente ficou lá 4 anos. Aí eu falei com ele assim, a gente sentou e conversou. Ele falou para mim assim, ó, a gente precisa se consertar. Pastor Vicente, que Deus abençoe a vida dele, que foi o instrumento, ele, a esposa dele, na nossa vida. Foi o instrumento daquela igreja. Aí eu falei assim, aí eu não é sentir, é decidir. A gente decidiu casar. Só que eu falei que eu não quero casar aqui nessa cidade. Né? Pelo que eu passei, eu não quero. Aí a gente foi para a cidade dele, que era na divisa do Rio. Casamos lá, né? Teve uma luta, mas o Senhor operou um milagre. Sem ter condição, o Senhor preparou festa. Olha. Né? Assim, a família dele nos proporcionou. O pai dele, pastor, nos abençoou. Então, assim, foi tudo encaminhado. E aí, do trabalho, eu só fazia a unha, né? Que eu te falei assim, comecei a comprar minha maletinha, meu alicate, ainda não esterilizava, né? Não tinha aquela noção de que você tem que ter uma coisinha esterilizável, senão você passa a coisa uma para... Não tinha essa base ainda, porque eu nunca tinha feito o curso. E ele falou para mim assim, o que você precisa para você trabalhar? Porque eu ficava reclamando que eu queria trabalhar, as empresas não me davam oportunidade, porque eu não tenho estudo, eu estudei só até a 6ª série.
Aí, assim, atrasou meu lado na juventude, quando eu morei aqui, porque eu vim morar, meu irmão não conseguiu matricular, e depois que eu te contei, né? Aí, o que que acontece? O que que você precisa para você começar, então, a fazer aquele exercer? Eu falei, eu preciso de uma escova, um secador, uma prancha. Eu preciso dessas 3 coisas. E um carrinho. Aí ele foi e questionou. Aonde você vai lavar o cabelo? Eu falei assim, eu lavo no chuveiro. E para você escovar o cabelo? Senta na cadeira da mesa. Eita. Aí apareceu para poder fazer um... Não, minto, o curso já foi depois. Aí ele foi lá e comprou a Secador. escova, o secador e a prancha. E eu estava atendendo. Ele chegou, eu já coloquei, mandou fazer o banner para mim, atendendo na minha sala. Aí começou a chegar pessoas. Oh, meu Deus, eu não conseguia. Jesus amado, é Deus mesmo. Não tinha feito curso. Lavava lá no chuveiro, lá no chuveiro mesmo, banheiro. Sim. Aí, depois, quando foi na outra semana, ele chegou, me chamou, eu estava atendendo. Ele foi, me chamou, abriu a porta do carro, né? E falou assim, é isso aqui que você queria, que é o carro, já é o carrinho auxiliar, já era uma coisa mais... Nossa, eu tenho ele até hoje, você tem ideia. Até hoje eu tenho guardado, porque eu tenho outro hoje, um outro, mas eu tenho ele guardado. Aí eu comecei assim, por quê? Porque a promessa do Senhor, quando Ele te faz, você tem que estar no lugar que Ele te fez. A promessa. Para você receber ela. Enquanto eu estava lá no mundo, a promessa foi feita. Mas eu estava vivendo outra coisa. Sim. Né? Os deleites da carne, vivendo ali aquela vida assim. Mas a partir do momento que eu decidi posicionar, o Senhor começou a manifestar e a fazer, a cumprir todas as promessas que Ele tinha me feito. Aí eu comecei a atender dentro da minha casa. Depois que a gente casou, as brechas foram todas tampadas. Nós dois, assim, a melhor pessoa que tem assim, para mim orar é ele. Porque a gente não ora separados. Isso é muito importante para um casal, viu, gente? Orar junto. Se o casal souber o poder que tem a oração dos dois juntos. Ele trabalha viajando. Sim. Mas todos os dias nós oramos juntos. De videochamada. É todos os dias, sem faltar nenhum? Não. Acontece uma vez ou outra vez. Sim. Acontece. Mas a gente sempre faz questão de estar orando junto. Porque o nosso propósito é juntos. Isso. E o cigarro, você deixou? Aí... Ver um ponto do cigarro. Isso. Então, eu comecei a trabalhar lá em casa, até essa parte aí. Sim. Depois do Senhor, eu queria sair para fora. Eu falei assim, aqui em casa eu não estou sentindo que eu estou assim, profissional. Tem pessoas que vêm que tipo desvaloriza, sabe? Só que é tudo ilusão. Por quê? Porque se você trabalha bem, você tem um ambiente para receber, ela vai onde você está. Isso. Mas eu queria me sentir fora de casa, chegar cansada. Quando eu abro a boca para falar assim, meu Deus, hoje eu tô com o Senhor, glória a Deus, Senhor. Mas porque eu pedi ao Senhor, eu falei, eu quero chegar cansado, ainda tem que fazer janta, ainda tem que fazer isso, fazer aquilo. Sim. Mas o Senhor, Ele me dá força para isso que eu pedi lá atrás. A gente fez o propósito. Se eu poderia abrir uma porta lá na rua, se eu mantei para a honra e glória do Senhor. Quando o Senhor abriu a porta, passei a pandemia, não baixei a porta, o Senhor sustentou. Para a glória de Deus. E para te falar assim com cliente que só notava. Tinha dia que eu trabalhava o sábado inteiro. Chegava em casa com R$10. Porque eu não sabia do meu valor ainda. Eu achava que eu poderia fazer fiado para todo mundo. Chegava com R$10, trabalhava o dia inteiro. Quem passava falava, essa menina aí, ela bomba. Mas não era. Eu não tinha, assim, a noção do valor que eu tinha. Porque se elas estavam fazendo fiado aqui, lá elas faziam em outros que tinha que pagar porque não fazia, né? Sim. E aí eu mudei de espaço e mudei também o jeito de trabalhar. Sim. E aí, para a honra e glória do Senhor, o Senhor foi me honrando nessa questão. Tem um salão hoje do jeito que eu gosto, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Hoje o Senhor, assim,
Mudei os móveis, coloquei portas de vidro, né? O Senhor, ele mudou a minha história ali. Hoje eu Até tenho a muitos vida clientes. profissional, né? Sim, E deu eu o melhor, né? o melhor. Hoje eu tenho minha habilitação para a glória do Senhor. Glória a Deus. Mas aí, ainda tinha o vício, então eu não podia fazer a obra. Nessa igreja que eu estava, não. Ele sabia que você fumava ainda? Quem? Lá na igreja? O pastor sabia. Sim. Então eu não podia fazer a obra. Dependia de você, né? Ele- Largar Sim, aquilo ele lá, falava. né? Ninguém Ele ia- falava, é só você que pode fazer isso. Eu não posso fazer por você. Aí essa igreja fechou, eu voltei para outra igreja. Sim. Aí, o que acontece? Eu vou contar já mais rápido, para terminar, senão vai ficar muito longo. Eu passei para essa igreja que é a Nova Aliança, a antiga, Sim. né? Que eu ia e tudo lá do bispo, né? Aí eles fez um encontro. Nunca tinha participado do encontro. Aí todo mundo falando que é tremendo, que é tremendo, que é tremendo. E eu falei para Deus, se Deus, eu vou nesse encontro, mas eu vou para mim ter um encontro. E começou eu ficar constrangida com o cigarro, porque as clientes já não eram mais só cliente. Eu comecei a falar de Deus para elas. Eu comecei a falar de Jesus, eu comecei a contar o meu testemunho. Aí eu comecei a envergonhar, porque quando elas passavam, eu estava lá fumando lá fora. Mas ela estava falando, mas sabe o que eu fazia? Olha a tática de Satanás. Eu estou falando para você, mas eu fumo, viu? Se você me ver ali fumando, você não escandaliza, não. Porque eu ainda não consegui largar o vício. Fiquei um bom tempo assim. As minhas clientes que vê esse, o meu testemunho, a Ed realmente, ela está falando a verdade, que era assim mesmo. Aí, a minha pastora era muito sábia. Ela, por uma alma, ela luta mesmo. Eu não estou engrandecendo ela aqui, não estou. Mas a palavra de Deus diz que dá honra a quem tem honra, né? Então, assim, Deus usou ela para que fosse quebrada essa maldição. Porque meu avô, fumante, meu pai, fumante, minha mãe, fumante. Meus irmãos, nenhum. Olha só. Então, ficou só em mim. Sim. Aí, ela falou assim, a gente vai fazer um encontro. Aí eu falei com Deus isso. Aí eu comecei a ficar constrangida. Eu falei, eu quero parar. O meu esposo, ele comprava remédio. O último que ele comprou para mim foi R$100. Eu falei, nem que nós temos que gastar 1.000. Mas eu vou ver você ainda liberta. Ele sempre acreditou em mim. Nunca não bebia nem fumava. Eu vou ver você liberta. Em nome de Jesus, eu vou ver você liberta. Quando eu ia para casa do meu sogro, lá eu achava que... Minha sogra sabia. Eu achava que meu sogro não sabia. Minha filha, quando ele ficou sabendo que Jesus me libertou, ele falou assim, você achava que eu não sabia, né? Ia lá para fora, pegava a bolsinha, achava... Gente, ele sabia. Anos, ele sabia que eu fumava e eu achava que não. Ele respeitava. Ele respeitava. Aí, a gente foi pro encontro, teve um encontro, e eu falei com Deus, que eu queria um encontro, mesmo com Deus. E não joguei o cigarro fora como eu fazia todas as vezes que eu tentei, né? Porque quando você tenta com as suas forças, você realmente não chega a lugar nenhum, porque você não tem ela. Mas quando você decide colocar na mão daquele que pode, ele faz. Então, eu falei assim, Senhor, eu quero sair de lá uma nova mulher, curada, restaurada. Eu faço um voto com o Senhor que quando o Senhor me libertar, eu vou contar o meu testemunho em todos os lugares que o Senhor puder me levar. Porque eu creio que uma venda que for alcançada, eu já vou estar muito feliz. Então, assim, eu fui, deixei o cigarro em casa, e quando chegou, que foi eu, meu esposo e minha filha, foi o encontro. Cheguei em casa, eu fui, ele falou assim, e aí, mãe? Nossa! Quando eu coloquei o pé naquele lugar, eu já comecei a chorar, sabe por quê? Porque é dolorido o processo. Eu tinha decidido. Eu chorava porque eu falava assim, eu não aceito chegar na minha casa e eu pegar aquele cigarro e fumar. Porque o que eu vivi ali foi tremendo. A experiência que eu passei naquele lugar foi poderosa. Quando você pisa no Santo dos Santos, você não volta. Quando você entra,
E quando o Senhor vê que você realmente entregou para Ele, você não volta para trás. E eu falei que o Senhor me dá uma palavra, porque eu quero me firmar nesta palavra, que foi a palavra que eu li aqui, no comecinho. Sim, Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, isso significa que quando eu tentava, não era Deus, não era Jesus, era eu tentando. Mas eu não tinha decidido. Então, fui para o encontro, voltei, e minha filha falou, e aí, mãe, o que você... Eu falei, olha, vou falar uma coisa para você e para você, que era pro meu marido, para ela, ó. Não me pergunte, apenas orem. Peguei aquele maço, embolei e falei, isso aqui foi o último, aquele dia que eu fui para o encontro. E dobrei ele e coloquei ele no lixo. E foi um dia após um outro. o processo. O processo. Sim. Aí, esse processo foi dolorido. Esse processo foi machucando, esse processo ele foi árduo. Esse processo foi triste, mas eu falei, Senhor. Aí quando vinha a vontade, eu falava, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a tua palavra também diz, resistir, sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos. Resista. Então, isso foi a palavra que foi me fortalecendo para a honra e glória do Senhor. Tem já um ano. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor. Estou no processo ainda, porque não acaba. Quando a pessoa ela tem um vício de alguma coisa, é dia após dia. Ah, eu fui liberta, mas eu tenho que vigiar. Isso. Porque o inimigo ele está ali a todo tempo. Tem dia que eu sinto cheiro. Para você entender, eu senti cheiro no meu esposo. Nem quando eu fumava, eu sentia cheiro nele. Eu senti cheiro nele, de cigarro. Deus. Eu falava, venda, eu senti cheiro de cigarro em você. Aí ele falava, tá repreendido em nome de Jesus. Eu falei, sim, é sua seta, você tá repreendido em nome de Jesus. Então, aí agora eu trabalho com as mulheres, né? Tô na sala das crianças para honra e pela misericórdia do Senhor. Porque é pela misericórdia do Senhor mesmo, tudo isso, né? É aquela escassez que eu vivia. Os livramentos. Os livramentos que o Senhor deu. O Senhor deu livramento desde quando eu estava no ventre da minha mãe. Porque quando eu nasci, ela me ganhou sozinha. Eu poderia ter caído, como diz ela, que o que me segurou foi a roupa íntima dela. Sim. Aquele ali já foi o primeiro livramento, porque o inimigo já sabia. Primeiro milagre ali. Aquela linha, ela vai me dar trabalho. O inimigo já sabia, mas só que o Senhor chegou primeiro na minha vida. Glória a Deus. E Ele fez tudo novo, de novo, Glória na minha vida. E Deus eu estou é satisfeita, assim, eu posso dizer para você que hoje eu sou uma mulher feliz. Todos os dias eu tento melhorar, cada dia matar um leão. E uma coisa, se não fosse Deus na sua vida pelo processo que você passou lá atrás, quando era criança, se não fosse Deus hoje você estaria o quê? Ou doente, né? Exato. Depressiva, ou passar para os seus filhos, né? Porque isso aí machuca, isso aí fere, traumatiza, né? E Deus foi ali e tirou até isso, né? Te libertou disso. Tem uma coisa importante. Porque você se revoltou. Eu me revoltei, porque eu falei assim, eu não... Ninguém toca mais, mas a minha vida vai ser essa. Porque eu tenho que ser assim. Pelas coisas que eu vivi. Isso. É errado. Tem uma outra coisa também que eu esqueci de falar. Será que dá tempo de eu relatar? Tá. O que acontece? O Senhor também me deu um grande livramento. Sim. 2, né? Sobre a prevenção, que eu quero deixar aqui claro, para as mulheres que for ver isso, que se atentar ao corpo, porque o corpo dá sinal. O Senhor deixou os médicos, estão aí, porque o Senhor deixou. Ir no médico, fazer seus exames tudo direitinho. Eu me descuidei um dia, por 3 anos. E o Senhor me chamando. O Senhor me chamando. Vai ao médico. Vai ao médico. Um belo dia eu atentei aquela voz. Falei assim, isso não é normal. Marquei uma prevenção. Minha prevenção chegou com 7 dias. Antes da minha prevenção chegar, eu estava estendendo roupa. E meu esposo sabe que todas as vezes que vem alguma coisa na minha mente, certo, ou eu vejo alguma coisa, eu não falo nada, eu só repreendo. Tem hora que ele até pergunta. E eu não falo. Tem coisas que você não deve falar mesmo. Nem tudo você deve falar.
Vinha na minha cabeça assim, eu estendendo roupa, colocando a roupa no varal. Neoplasia. Olha essa palavra. Meu Deus. Uma vez, 2 vezes, na terceira vez eu falei, tá repreendido em nome de Jesus, o que é isso, Senhor? Só que eu nunca tinha ouvido essa palavra. Meu pai teve câncer, mas o que deu nele no estômago foi metástase. Essa palavra eu conheço muito bem. Mas neoplasia eu não conhecia. Então eu falei com meu esposo, vai no postinho pra mim. Ela me ligou. Sua prevenção chegou, tem como você vir aqui? Eu falei, eu tô trabalhando, mas eu pedi meu esposo pra ir. Sim. Meu esposo foi lá, pegou minha prevenção e ligou pra mim. Falou assim, eu tô com ela na mão aqui, tô levando. Aí a mulher virou e falou assim, qualquer dúvida que ela tiver, fala com ela quem ela pode me procurar. Eu falei, uai, Senhor, por que isso? Isso não é normal? Aí chegou em casa, eu cansada do serviço, né? A prevenção lá em cima da cama, eu dobrando aquelas roupas. E resolvi abrir. Aí quando eu abro, eu já vou lá no final, né? Não, resultado. O resultado, aí tá lá, neoplasia. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, Jesus, o que é isso? Quando eu vou e coloco no Google. Aí tá lá a palavra câncer. Eu falei assim, não. Aí eu falei assim, gente do céu, eu tô com câncer. Eu falei, desse jeito. Eu tô com câncer. Aí minha filha, credo, mas que isso? Tá repreendido. Aí o marido falou assim, vida, fala isso não. Eu falei, não, sim. E o Senhor já tinha me falado isso e eu não atentei para isso. Aí começou aquele processo. Aí, até então, eu falei assim, não, mas o Senhor já me curou. O Senhor já me curou. Eu tinha certeza, o Senhor já me curou, o Senhor já me curou, o Senhor já me curou. Chamei a equipe da minha igreja lá e falei para eles. Falei para os pastores, pedi oração, que eu ia começar a fazer um tratamento, porque eu tinha descobrido um câncer no colo do útero. E nesse dia tinha até uns pastores diferentes lá ajudando na obra. Ela depois me chamou e falou assim, nossa, irmã, mas você descobriu assim, você tá tão forte, que, assim, sabe, assim, você falando assim, com tanta naturalidade, eu falei assim, isso aqui é o Senhor. Essa força, ela vem do Senhor. E eu tinha passado com meu pai, porque eu cuidei do meu pai também. Aí, depois, uma outra irmã chegou em mim na inocência, assim, inocência mesmo, tadinha, que ela não falou com maldade, tinha certeza. Ô, irmã, nossa, eu fico olhando você assim, o seu cabelo tão bonito, eu não consigo ver você careca. Eu falei, você não vai ver não, irmã. Eu tenho contato com ela até hoje, é uma graça. Missionária, minha linda. Aí eu falei, mas você não vai ver. Só que chegou o dia de cair a ficha. Porque a gente acha que é forte. Mas a gente não é, porque a nossa força vem de Deus. Mas tem o dia que você vai desmoronar. Vai ter o dia que você vai querer chorar, que você vai ter o dia de ser humano. Então eu peguei, conversando com a minha comadre, minha amiga de oração. Ela também tinha andado, ela falou comigo assim, não, amiga, qual que é o grau? Eu falei, esse é o grau 3, NIC 3. Ela falou, esse é o câncer já. Não, você tem que ir lá, fala com eles lá, conversa com eles para liberar isso aí, não sei o quê, não sei o quê. E eu sei dizer que o Senhor foi providenciando. E eu falei com Deus, Senhor, que seja o Senhor lá naquela mesa, sabe? Mas aí, minha filha, esse dia, eu fechei o salão, mas eu chorei tanto. Eu chorei tanto. Só que eu lembrei de uma palavra que o Senhor tinha falado comigo há muitos anos. Que Ele não ia permitir doença mortal nenhuma em minha vida. Glória a Deus. Eu posso te dizer que eu não sei onde está essa palavra, mas eu sei que essa palavra está na Bíblia. Ele falou comigo há muitos anos atrás. Por quê? Quando eu passei por esses processos, então eu fazia exame de HIV todo ano, porque eu tinha pavor né, do meu histórico do passado, quando eu vivia aqui. Então eu fazia. E até a menina perguntar por que eu fazia exame, né, que eu gostava de coisa. Eu falei, não, porque a gente tem que fazer, ué. A gente tem que fazer todo ano, a gente tem que fazer tudo. Não é só esse. Então eu fui nessa palavra. Deus falou que Ele não ia permitir doença nenhuma mortal sobre a minha vida. Eu agarrei essa palavra. Essa menina foi e falou, como é que você está oferecendo? Eu estou desmoronada. Eu estou acabada. Você fez esse cama, meus olhos caírem. Você abriu um leque.
Ela falou assim, não, amiga, eu não queria fazer isso não, pelo amor de Deus, mas eu tô te falando que é o que tem no meu e tal, né, assim. Aí ela foi, pegou o esposo dela, foi lá em casa, foi orar. Foram lá em casa, oraram. E aí a igreja orando, falei com Deus, falei, Senhor, não vou contar pra ninguém, não contei nem pra minha família. Contei pro meu irmão aqui, só minha irmã não ficou sabendo, que eu falei assim, não vou falar, porque senão já vai falar assim, vai morrer, isso aqui, aquilo. Tem coisa que você não tem que contar, porque não tem fé pra isso. É pra ninguém, tem coisa que você não vai poder contar. Aí, eu sei que eu falei com Deus assim, Senhor, que o Senhor esteja lá. E eu vou falar pra você uma coisa, se for para que uma alma seja salva, faça de mim o que o Senhor quiser. Eu fumava ainda, que eu não tinha ido para o encontro. Uhum. E eu falei pro médico, ele falou assim, então você para com isso aí. Você para com isso aí. Aí você trabalha com trabalho progressivo, formou, sai disso aí. Hoje eu não trabalho mais. Sai disso aí. R$200, 400 não vai pagar a sua saúde. Aí eu falei, Senhor, coloca as tuas mãos, que sejam teus anjos, né? Aí o doutor, Gabriel, que fez a cirurgia e tudo, foi um sucesso para a honra e glória do Senhor, e eu fui curada. Glória a Deus. Não, depois eu fiz exame de novo, fiz a prevenção, faço a prevenção. Hoje já comecei a fazer a prevenção de ano em ano. Sim. Né? E para a honra e glória do Senhor, não deu mais nada, porque eu creio na cura mesmo. Glória a Deus. Na cura. E o outro livramento que o Senhor me deu, que é o último, recente agora, que foi mês passado, eu comecei a passar um mal, fui para o circo de oração, né, numa segunda-feira que a gente tem na igreja, muito mal de gripe, gripe não, assim, com dor no corpo. Sim, sintomas, né? E isso com muita febre, coloquei até máscara, porque eu não sabia o que era, eu não peguei Covid. Na época da Covid eu não peguei Covid. Você não pegou? Não, porque porque isso que eu senti, eu não senti na época. O Senhor não permitiu que ninguém da minha casa pegasse Covid. Glória a Deus. Porque se pegasse, eu não ia sobreviver. Eu não iria sobreviver. Eu fumava. Então, o Senhor, meus filhos saíam. Eu atendia clientes nas casas delas. Na época, a porta não podia estar aberta, mas eu ia na casa atender. O Senhor cuidou da minha casa e dos meus. Dessa vez eu peguei, foi tão forte, que eu ficava com falta de ar. Eu perdi o paladar, por isso que eu fiz o exame, realmente deu positivo. Eu não sentia cheiro. Café para mim era água. Falei, tem alguma coisa errada, isso não tá normal. E eu não conseguia ficar sentada de tanta canseira que eu sentia. E a falta de ar, que ela vem como se você tivesse com uma crise de asma. De asma, sim. Exatamente. E aí a médica foi e me receitou os remédios para tomar com gripe, né? Mas eu não tomei e fui fazer o teste. E o teste constou positivo. E o Senhor foi bradou no meu coração. É para te lembrar, né? Que se você estivesse fumando, o livramento que eu te dei lá atrás, porque você não ia suportar. E outra coisa também que o Senhor deixou bem claro no meu coração, que se eu voltar a fumar, é para a morte. Porque o que Ele pôde fazer por mim foi há um ano atrás. O escape dele na minha vida foi há um ano atrás. Então, para a honra e glória do Senhor, esse é o meu testemunho. Glória a Deus. Tem outras coisas mais que não dá para falar, mas eu sei que grandes coisas grande testemunho, né? Por mim, para minha casa, para a honra e glória do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, olha, agradeço os bastidores, porque é todo né, a gente se sente aqui uma estrela aqui para Jesus. A vontade. Né? E Deus tem feito. Eu estou muito feliz, tá? A gente está feliz também, né? Uma honra. A honra é minha. Deus prepara tudo, Deus prepara. O momento certo, horário certo. Sim. Nosso dia certo. É verdade. E tudo dá certo. E tudo dá certo. Quando é para a glória dele, tudo não tem nada, não tem ninguém que impede quando ele decreta algo, né? Glória a Deus. Bom, né? Chegando no finalzinho, quero que a irmã abra a preciosa a promessa de Deus, né? A palavra. Sei que a irmã já leu a palavra aqui, mas sempre é bem-vindo, né? Mais e mais palavra do Senhor. A gente não enjoa, né? Não, e a palavra ela é viva e eficaz, e ela fala de várias maneiras.
Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graça. Glória a Deus. Olha que palavra linda. Não é? Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graça. Então, tudo aquilo que a gente fizer, né, com coração, com vontade, com amor para o Senhor, não será rejeitado. Qual é? Aí é 1 Timóteo 4:4. É porque eu não... não é? Olha aí, é Timóteo 4:4, não é? É, 1 Timóteo 4:4. Isso mesmo. Glória. Eu quero, para finalizar, a irmã faz uma oração em nome de Jesus. Tá, Ju. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Pode orar. Então, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, te engrandeço, te dou graça por estar aqui. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, blindar este lugar com essa atmosfera que eu já posso sentir, Pai. Cubra a vida de cada um daqueles que se faz presente. Usa eles conforme o teu querer e a tua vontade, para que o teu nome venha a ser glorificado através da vida deles. Continua, Senhor, proporcionando, enquanto eles estiverem, Senhor, no centro da tua vontade, fazendo aquilo que o Senhor colocou nas mãos deles para fazer, que o Senhor possa descer com uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Abençoa, prospera e alarga as fronteiras em nome do Senhor Jesus. E nós te agradecemos no dia de hoje para o louvor da tua glória, Senhor. Está feito aquilo que o Senhor colocou em meu coração para fazer. E eu te dou graça que é pela tua misericórdia. Amém. Graças a Deus. Né? Deus é fiel. Honrar o Senhor, né? Amém. É Esse verdade. testemunho, e com esse testemunho da libertação, da cura que ele fez na sua vida, de honrar ele, né? Contando o que ele fez na sua vida, para as pessoas saber, né? E saber que ele é Deus, né? Para saber que ele é Deus e que nada passa despercebido aos olhos dele. Isso mesmo. Aquelas pessoas que se encontram triste, que acha que não tem jeito. Aquela pessoa que neste momento ela está ali com os remédios, que assim, eu não falei essa parte também, mas eu já tentei o suicídio, que não acha mais solução, tem jeito. Tem jeito. Tem saída. E Tem a saída saída. é Deus. Que a partir do momento que se ela fizer, acabou a saída dela, mas enquanto há fôlego de vida, há esperança. Isso, que aí ela não tem que depender, né, assim, do ser humano para ela sair, né, dessa depressão, mas depender de Deus, né, depender porque tem pessoas que não podem fazer nada nessa situação. É verdade. Né? Tudo bem, a gente deve passar no médico, a gente deve tomar os remedinhos, mas que isso não tira ela dali. O único que pode tirar é Deus. É somente Deus. Somente Deus. É somente ansiedade, Deus. Depressão. Exatamente. Né? Deus me tirou da depressão também. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor, Deus me tirou. Amém. E eu louvo ao Senhor, porque hoje eu posso ministrar a palavra para mulheres que falam assim, igual eu contei um pouco do meu testemunho na igreja, e elas falaram, né, que assim, eu não acredito que você passou por isso. E foi só um pouquinho, né? Sim. Pouco de pouco mesmo. Mas a gente passou. Mas o Senhor, em todo tempo, o tempo todo, o Senhor passou comigo. Deus. Porque Ele sempre está com a gente nas tribulações, no vale, na dor, no medo. É isso mesmo. Sempre. Glória a Deus. Bom, finalzinho, né? É isso aí. Acabou. Deus abençoe, mãe. Amém. Deus continue abençoando. Continue abençoando a sua família, seus filhos, seu esposo, o seu lar, viu? Amém. Continue trabalhando, né? Que venha os projetos para sua vida, na igreja, né? Amém. Em nome de Jesus, né? De que Deus continue usando, viu? Amém. Que ele continua tendo propósito, né? Em tudo, né? Sim. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Que assim seja. Amém. Eu que agradeço a oportunidade. E que Deus abençoe a sua vida, continue abençoando a sua família, a sua casa. E eu te espero até o próximo testemunho, em nome de Jesus, se Deus permitir. Amém.